Graça e paz, meus irmãos, que alegria, mais um sábado, e você é o nosso convidado, diretamente da Casa Sal, iniciando o nosso encontro semanal, o Na Mesa. Então se assente, se prepare, que hoje o bate-papo vai ser muito produtivo. E antes de nós iniciarmos o nosso momento de comunhão e eu apresentar a vocês a nossa convidada de hoje, eu queria ressaltar que a Casa Sal iniciou uma campanha essa semana. Nós entramos na campanha de Compartilhando Vida. É isso o nome da campanha? Perguntar para o pessoal da técnica. Compartilhando Vida. E nós estamos com uma meta de 500 quilos de alimento. Vocês puderam acompanhar aí na semana que nós estamos divulgando a evolução, né? E a cada semana das doações que estão chegando. Até o momento nós já arrecadamos 10 quilos, é isso? 11 quilos. E o que você pode doar? Macarrão, óleo, farinha, leite em pó, açúcar, sal, enlatados, molho de tomate. E todos esses alimentos serão destinados para os nossos irmãos que estão passando vulnerabilidade alimentar, né? Talvez você ainda não ouviu esse termo, mas é muito importante, nós postamos no nosso Instagram. Hoje tem muitas pessoas vivendo essa instabilidade alimentar. O que é instabilidade alimentar? Tem muitos irmãos que se alimentam e depois vem aquela dúvida: será que eu vou ter a próxima refeição? Esse é o primeiro grau. O grau mais crítico é quando a pessoa não tem nenhuma das refeições. Então hoje talvez você aí na sua casa tomou café e você tem certeza que vai ter o almoço e depois vai ter o jantar. Enquanto isso, há pessoas que não tomaram café e têm certeza que não vão ter o almoço e não vão ter o jantar. Mas diante dessa certeza e diante dessa triste constatação, tem também a ajuda dos irmãos. Então você pode ajudar a mudar esse cenário. Qual é esse cenário? De uma instabilidade alimentícia. Então como você pode nos ajudar? Aqui é o ponto de entrega. Você pode então trazer aqui na Casa Sal os alimentos de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã nós estamos aqui fazendo o momento de devocional, também todas as sextas-feiras às 20 horas no PG e também aos domingos, a partir das 18h30, horário da nossa celebração, você pode trazer aqui os alimentos. E acompanhe através das nossas redes sociais a evolução desta campanha, que eu tenho certeza que vai abençoar a muitas vidas. Vou falar novamente a nossa agenda, de segunda a sexta, sempre a partir das 8 da manhã, o nosso momento de devocional, sempre um estudo, uma palavra para você iniciar o seu dia. Às terças-feiras é dia de Casa que Cura, um encontro só para as mulheres, sempre às 15 horas, aqui na Casa Sal. Pastor, eu não posso estar aí presencialmente no devocional, não tem problema. Acesse aí o nosso canal do YouTube, que todos os dias tem um devocional para você acompanhar. Não pode fazer de manhã? Você tem então aí a possibilidade de fazer à tarde, à noite. Coloca o fone de ouvido, ouve, entre em comunhão com Deus, é muito importante. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, o nosso momento de PG. Ontem a palavra foi profunda, né? Ontem nós meditamos Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação de vossa mente. A necessidade de um evangelho que transforma a nossa mente. Se a nossa mente não for transformada, se o nosso coração não for transformado, as nossas atitudes não são transformadas. O evangelho não é superficialidade, viu? Muitas pessoas estão querendo viver superficial, mas o evangelho nos convida à profundidade, renovação de mente. Amém, meus irmãos? E hoje, aqui na Casa Sal, eu recebo a minha amiga de anos, hein? Ela me viu desde pequenininho, hein? Você lembra de quando os paus chupeta ainda? A época que você era o Perobinha. Perobinha. Tá ligado? Tá ligado o microfone? Ô, irmãos, me perdoe que eu iniciei aqui a live com o microfone desligado. Tá ligado. Tá ligado?
Isso. E aí tá aqui a minha amiga Lucélia Pereira, amiga de anos, né? Passamos muita coisa junto. Lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, ainda quando eu professava o catolicismo, aprendi muita coisa com a Lucélia. Levei muita bronca da Lucélia também, né? Desde pequenininho. E hoje é uma honra receber a Lucélia aqui no Na Mesa, que nós vamos tratar de um assunto muito sensível, atual, presente, que é a situação dos nossos irmãos em situação de rua. Aliás, Lu, qual que é o termo correto? É irmãos em situação de rua. De rua. Sim. A gente costuma utilizar este termo, mas algumas pessoas falam pessoas em situações de vulnerabilidade. Mas nós, como cristãos, reconhecendo eles como irmãos, nós chamamos dessa forma. Isso mesmo. Tratamos desta forma que nós achamos a forma mais adequada. A Lu também, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu falei, você é psicopedagoga, né, Lu? Não, eu só gosto, como é que é? E a sua formação? Só sou pedagoga. Oh, yeah. Eu sou a Lucélia e pronto. E pronto. Vamos primeiro falar disso, Lu. Como é que começou a sua paixão? Por que pedagogia? Pedagogia, eu sempre tive, assim, desde criança, sabe quando você se espelha em suas professoras? Então eu cresci assim, e pensando, não, eu quero ser professora. E depois, quando eu adquiri a maturidade, eu não mudei de ideia. Então, eu segui e não me arrependo. Acredito que eu escolhi a profissão certa. E hoje você trabalha com qual a faixa etária? De 0 a 3 anos e 11 meses. Graças a Deus. É igual a minha cunhada. Isso. Minha cunhada, a Patrícia, ela decidiu também trabalhar com os pequenos. Ela fala meus bebês, meus pequenos. Nossa, são maravilhosos. Esse ano eu termino filosofia, né? E aí eu fico pensando assim, e aí, vou lecionar, não vou? Aí quando eu vejo, porque dar aula no ensino médio, olha... Eu sou suspeita dar, né, essa opinião a respeito do ensino médio, porque desde que eu estava estudando, eu falei, para a faixa etária dos adolescentes, eu sou covarde. Ah, é? Entendeu? Nunca tive a intenção de trabalhar com essa faixa etária, porque entendo, me conheço, reconheço que eu não tenho estrutura para trabalhar com esses adolescentes. Por quê? Porque é a fase da aborrecência que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar. Entendeu? E com as minhas crianças lido maravilhosamente bem. Não que eles não deem trabalho, mas é muito mais fácil de lidar. E desde pequenininho a gente já percebe assim o caráter, assim, um gênio. As crianças brigam, os bebezinhos? Sim. Nós costumamos comentar, né, lá na creche onde eu trabalho, que algumas pessoas têm aquela ilusão de que a criança não mente. Nós precisamos entender, as crianças são inocentes, eles são inocentes. Mas eles também mentem, sim. Né? E a gente precisa saber lidar com essas situações, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e nós estávamos conversando a respeito de como está ficando difícil, né? Lidar com pessoas. Por quê? Porque não que as crianças sejam difíceis. Difíceis são os responsáveis. Né? Então é muito mais difícil você lidar com os adultos. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, eu conheço o meu filho, eu sei que ele não fez isso. Mas nós precisamos entender que às vezes a criança tem um comportamento junto com a família. Sim. E quando ela está num estabelecimento de educação é um outro comportamento. Por quê? Porque, por exemplo, no SEI, ele sabe já está adaptado, entendeu? Ele já conhece as regras do espaço e sabe o que pode e o que não pode. E não que eles não vão fazer, eles fazem arte, sim, igual você perguntou, as crianças brigam. As crianças mentem. Mas como que nós resolvemos essa situação? Por meio de uma boa conversa, né? E como hoje eu trabalho na gestão de um SEI, nós costumamos falar o quê? Sempre que tiver algum problema, nós precisamos que venha até nós. Por quê? Porque se você estiver com um problema com o seu filho e você achar que o problema é ali e você não levar para nós não vamos saber. Então, antes que você venha com 7 pedras nas mãos, já entre em contato. Entendeu? O diálogo resolve tudo. E por que a gente costuma pedir para as famílias virem dialogar com nós? Porque precisa se pensar o quê?
O adulto, às vezes, quando ele está ali na fúria, né? Porque é lógico, ninguém vai querer que maltrate um filho. Eu não tenho filho, mas não gosto que maltrate meus sobrinhos. Eu costumo falar, eu não quero que judie das minhas crianças. Tá certo. Né? E também não gosto que judie das minhas crianças do SEI. Mas precisa-se entender que, se aconteceu algo, venha falar com a gente, nós vamos conversar, nós vamos abrir para você conversar também com a professora. Mas o que a gente não aceita? E por que nós não aceitamos? Porque realmente não é certo. Precisa-se ter a ciência de que, quando um responsável ele vai até a porta da sala, ele fala com grosseria com a professora, ele precisa entender que ele está desestruturando uma pessoa que está ali não para atender só o filho dele. Além dele, tem mais crianças. E concorda-se que para nós lidarmos com aquelas crianças, nós precisamos estar bem psicologicamente, mentalmente. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Por isso que nós falamos sempre, pedimos sempre. Qualquer problema, nós estamos à disposição. Mas venha conversar com a gente. Nós não vamos proibir você de conversar com a professora. Nem podemos fazer isso, nem é a nossa intenção. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo e precisamos que você também realmente filtre aquele seu pensamento. E que você entenda que antes de você chegar até a professora, você precisa também se preparar para conversar com aquela pessoa. Não é de qualquer forma. Nós precisamos entender que o ser humano, ele precisa ser tratado como um ser humano. Entendi. Com respeito, que o respeito é digno, o respeito é uma via de mão dupla. Né? Tanto se eu te trato com respeito, é porque eu quero ser tratada com respeito. Então não é à toa. E é dessa forma que a gente costuma trabalhar. Eu achei interessante que você disse que então a criança ela reproduz uma raiz que está lá dentro de casa. Sim. E aí quando o pai percebe que talvez o filho não é tão anjinho assim como ele Então, nós estamos num período agora que é dos relatórios, né? Aí o que acontece? Aí as professoras fazem os relatórios das crianças e neste relatório não foca em comportamento, porque você conhece seu filho, você sabe como é o comportamento. Lá é para nós colocarmos naquele relatório o desenvolvimento da criança, né? Mas aí é acadêmico, educacional. Isso. Aí muitas coisas que vão escritas ali, às vezes os pais se surpreendem, né? Os responsáveis se surpreendem. Nossa, aqui ele faz assim, na minha casa ele não faz. E eles precisam entender que isto realmente acontece. Mas também, às vezes, quando a criança está dando muito problema, nós também chamamos o responsável para conversar justamente por causa disso. Porque às vezes ele está reproduzindo o que está acontecendo em casa. Entendi. Entendeu? E precisa ser conversado. Isso precisa ser tratado. Sim. Né? Porque às vezes as crianças têm esse certo comportamento porque ela está gritando, pedindo socorro, e se você não tiver uma boa observação e escuta, você não percebe. Nossa. E como isso é conjunto? Eu costumo sempre dizer na igreja que a igreja é uma célula da sociedade. Sim. A gente não consegue mascarar quem nós somos. E eu achei interessante isso que você disse que tem comportamentos que o pai, quando vê, fala, nossa, que diferente, eu sabia que ele fazia isso. E se tratando hoje da área que você trabalha, no caso, as pessoas que estão em situação de rua, você consegue identificar traumas lá da infância? Porque os motivos, vamos começar assim por partes, né? Quais os motivos que você identificou nesse tempo que fez a pessoa... Porque eu conheço o caso, por exemplo, de pessoas que têm casa. Sim. Tem família. Sim. Quais foram assim, os casos que você identificou que levou a pessoa à situação de falar, não, vou viver na rua, vou... Resumindo, assim, falando ao grosso modo, o que acontece? Nós precisamos realmente conversar, observar e realmente analisar. Por quê? Porque muitos deles fantasiam uma história para nos comover. Entendi. Entendeu? Mas tem sim casos de pessoas que às vezes não suportou aquela situação, aquele convívio familiar e foi para a rua. Mas eu costumo lidar com eles da seguinte forma, costumo explicar para eles o seguinte, que eles não querem viver com regras. Mas nós precisamos entender que todos nós, seres humanos, nós temos uma vida de regras. E a nossa vida é uma vida de renúncia. Entendi. Entendeu? Nem tudo nós podemos fazer. Porque a maioria deles, quando eu pergunto, ou nós, qualquer um de nós do grupo Unidos por Amor pergunta, mas o que aconteceu, irmãozinho? Por que você chegou a esse ponto? Porque são muitas cobranças. Mas quais são as cobranças?
São cobranças que nós, na nossa sã consciência, nós não precisamos ser cobrados, porque nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar. Sim. Entendeu? Se eu quero me alimentar, eu preciso trabalhar para eu conseguir me manter. Para prover o sustento. Você entendeu? E eles não querem Até isso. Aí o que biblicamente. acontece? Também querem usar drogas dentro da própria casa. Não será permitido. A pessoa não vai. Por isso que eu vim para a rua. Então, mas irmão, você precisa entender que não tem como se ter um bom convívio em um ambiente desse. Realmente, você entendeu? Então, eu costumo falar para eles que são vida de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas, Sim. né? Aí as pessoas falam, mas se você sabe que eles têm essa opinião, por que você ainda faz esse trabalho? Porque eu creio na mudança do ser humano. Aleluia. Você entendeu? Porque você concorda comigo que se eu não tivesse em minha mente e em meu coração que o ser humano, que Deus tem o poder de transformar aquela pessoa, dele realmente ter aquele momento de renúncia e falar, hoje eu não quero mais. Entendeu? Sim. Eu quero voltar à minha dignidade. Eu sou uma pessoa digna de viver com respeito dentro de uma sociedade. Sim. Entendeu? Onde as pessoas me olham e me enxergam. Porque muitos deles questionam isso. Entendeu? Eles falam, ô irmãzinho, ainda bem que você veio aqui. Vocês conseguiram nos enxergar, porque as pessoas passam aqui, olham e não nos enxergam. Aí é o que eu falo para eles. Eu falo, então, mas você mesmo não está se olhando, você mesmo não está se enxergando. Entendi. Entendeu? Mas eu também entendo que não é fácil. Entendeu? Por isso que eu sempre costumo falar assim, a melhor coisa é você não experimentar. Porque o vício te faz escravo, o vício de qualquer coisa. Você tem uma vida escrava. Que seja das drogas, que seja em jogo, que seja do alcoolismo. É uma vida escrava. Entendeu? Por quê? Porque o que me entristece muito é ver pessoas que realmente eles são escravos do vício. Você vê naquele desespero para pegar reciclagem. É um trabalho árduo. A gente sabe que é muito difícil. Sim. Entendeu? Para quê? Para simplesmente, meu Deus, aquelas moedas que eles pegam, o mínimo que eles pegam e vão entregar para a pessoa para comprar drogas. E o que eu costumo falar para eles mas quando você está com fome, se você tiver o dinheiro na mão, que seja R$5, que seja R$1 que dê para comprar um pãozinho, eles olham e falam, eles são muito francos. Eu prefiro juntar, por quê? Aí, o que as pessoas não entendem? As pessoas acabam julgando. Aí eles falam assim, eu junto até conseguir o valor para eu conseguir sanar o meu vício da droga, aquela minha vontade. Aí você pergunta, e por que você não compra o alimento? Porque se eu comprar o alimento, vai sanar a minha fome, mas não vai me sanar o vício. E eu usando a droga, eu esqueço da fome. Nossa. Você entendeu? Então é muito difícil. E as pessoas precisam entender. Entendeu? Aí vai falar, nossa, a Lucélia está falando que a vida das pessoas em situação de rua é aquela vida. Não é, gente, não é. O ser humano precisa entender, porque assim, as pessoas costumam julgar demais, entendeu? Então, antes de julgar, vai conversar um pouquinho com aquela pessoa, vai entender o que realmente está acontecendo. Eu já vi situações assim, por exemplo, nós já chegamos com o grupo para atender uma pessoa que nem era daqui, né, de São Paulo. E nós optamos, onde você faz esse trabalho? Por que você não vai para a Sé? Por que você não vai para a República? Porque tem pessoas aqui, tem irmãos meus aqui, precisando aqui no Hermelino. Por que eu vou lá na cidade? Eu tenho que olhar para esses aqui. Amém. Isso entendeu? mesmo. Então, aí nós chegamos aqui mesmo, na Avenida São Miguel, quando nós paramos a Kombi, a nossa Kombi tem nome, tá? É a Florinda. Quando o Marcelo parou a Florinda, né? Que é o nosso irmão também do grupo, que maravilhosamente a gente fala que é o nosso chefe, né? Da missão. Quando o Marcelo parou a Kombi, que eu falei, irmãozinho, nós viemos trazer um alimento, você aceita? Nossa, foi a coisa mais linda do mundo. Ele se ajoelhou. Meu Deus. E começou a chorar. Aí eu coloquei a mão nele e falei, irmãozinho, nós viemos trazer o alimento. Ele pegou e falou assim, eu estou agradecendo, porque fazem 2 dias que eu não estou usando drogas. Nossa. E eu acabei de conversar com Deus e falei, meu Deus,
Hoje, se eu não conseguir alguém para me levar para algum lugar, eu não vou conseguir ficar mais sem a droga. Eu vou ter que usar. E quando ele acabou de conversar com Deus, nós chegamos. Amém. Entendeu? Aí nós demos o alimento para ele, esperamos ele se alimentar e nós levamos para a Missão Belém, né? E nesse percurso, nós chegarmos até a Missão Belém, ele foi conversando com a gente, aí explicou que ele não era daqui de São Paulo, que ele era do Rio. Eu falei, mas como você veio parar aqui? Ele falou, eu cheguei à conclusão de que minha mãe já está numa idade avançada e não merecia me ver nessa situação. E como eu não conseguia me libertar do vício, eu resolvi vir para cá. Que pelo menos distante dela, ela iria sofrer menos. Meu Deus. Né? Aí ele foi para a missão, ficou um período lá, né? E depois, eu não sei se ele voltou para casa, para o Rio, ou se ele ainda permanece, né? Porque nós pegamos as pessoas, a gente convida eles para irem para a Missão Belém e eles permanecem o tempo que eles quiserem. Mas é assim, é algo assim maravilhoso que as pessoas falam. Lá eles usam remédio? Não. Por que não usam remédio? Porque o fundador, né, o padre Jean Pietro, ele tem isto com ele que é maravilhoso e ensina para todos. Aonde Jesus entra, a droga sai. Aleluia. Então eles se abastecem de oração. Entendeu? Veio aquela vontade, aquela abstinência, vamos orar. Entendeu? Então, o que acontece? Nós levamos ele para lá, depois ele fica na casa de triagem uma semana, depois de uma semana vai para o sítio. Entendeu? Aí, o que acontece? Não tem como nós ficarmos acompanhando, sim, porque são muitas pessoas, nós fazemos esse trabalho com muitas pessoas, mas assim, aqueles que a gente costuma levar, nós pegamos o contato, às vezes, da família, quando eles mesmos não conseguem entrar em contato, e nós entramos em contato e avisamos, né, que ele está numa casa de recuperação, mas essa casa não fica trancada. É aberta? É aberta. Ah, era igual parecendo a do finado Seu Dorival. Isso. Esse sistema. Então, né? é assim, você não pode prender a pessoa, entendeu? Por isso que a gente sempre está convidando, porque não tem como você pegar e levar. Já teve muitas pessoas que pediram ajuda e às vezes não entendem quando a gente fala, ó, nós podemos levar, a gente não se nega de levar. Mas precisa entender se esta pessoa está querendo se ajuda. Ela quer. Entendeu? Porque se ela não quiser, não adianta. Você está levando, você não vai mantê-la lá. Isso. Cativa lá, isso. Sabe assim? Não tem como eu cárcere. prender essa pessoa lá, né? Aí o que acontece? Ah, mas vocês levam e depois a pessoa fica lá. Mas, meu irmãozinho, quanto tempo essa pessoa ficou dormindo na rua? Ao relento. Você entendeu? Lá ele está sendo acolhido. Não, e sem falar que é um dia a menos sem usar droga. Isso. É uma oportunidade a menos, talvez, de cometer delito para querer comprar droga. Sim, sim, é essa a questão. Mas vamos lá. Lu, eu me lembro que quando a gente começou os trabalhos, que a gente entrava nas casas, você lembra disso? Sim. A gente entrava nas casas toda terça-feira. Isso. Eu até estava falando pro Fei, pra Graça, a gente voltando, eu falei, olha, a época que eu professava o catolicismo, parece que eu entrava mais nas casas, sabe assim? Mas também não estava à frente de igreja, né? Os desafios mudaram. Mas lembra, a gente entrava nas casas toda terça-feira. E eu me lembro que eu falei, vamos lá, vamos entregar alimento. Você fala, Vinícius, não... E eu entendo, porque eu acho que é assim. Existe na nossa cabeça a vontade. Sim. Só que entre a vontade e o realizar tem um abismo aí. Isso. Tem muita coisa, sim, né? Eu já vi casos, por exemplo, de ir no hospital e a pessoa entrar lá e descontrolar, começar a chorar. Sabe assim, mais atrapalhar do que... Sim. Entendeu? E aí eu me lembro que quando você começou a missão, eu falei, olha, e como é que foi? Assim, você lembra como é que foi o convite? Lembro. Lembro, e eu costumo falar assim, para as pessoas, inclusive a semana passada, acho que foi a semana passada, foi uma equipe do grupo de noivos e uma das pessoas se abriu, né, falou que ela tem medo de ir para realizar esses trabalhos, né, com pessoas em situações de rua, porque ela não tem estrutura. Ela fala, eu sofro muito, eu me envolvo muito com aquela situação, eu acho que eu não estou preparada. Aí ela foi desabafando e eu falei para ela, fique em paz, eu te entendo. Fique em paz.
Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque eu fui convidada. Eu falei, inclusive hoje, este meu irmão, ele não está mais no catolicismo. Hoje ele é pastor. Mas quantos anos o Vini ficou me convidando? Lucélia, vamos fazer esse trabalho com pessoas em situação de rua. Lucélia, nossos irmãozinhos estão precisando. Lucélia falava... Não, Vinícius, ainda não é o momento. Não, Vinícius, não é o momento. Mas aí, que bom que você fez isso. Não, aí houve. Aí teve um período que aí ele já mudou. Lucélia, pelo amor de Deus, eu estou me sentindo cobrado. Lucélia, Deus me mostra nitidamente que é você que vai realizar esse trabalho comigo. Eu falei, não, filhinho, presta atenção. Você não está prestando atenção nessas suas orações. Você está interpretando errado. Não, você está interpretando mal. Preste atenção aí. Lucélia, é você que vai fazer isso. Não sou eu não, filhinho. Aí fiquei isso protelando, acho que uns 5 anos ou mais, né? Aí, ok. O Vinícius vinha, eu falava que não, ok, ele desistia, o Vinícius vinha, não, então não dá, se a Lucélia não vai, porque assim, eu me apoiava nele, ele se apoiava em mim, Sim. né? Se um não quer, então os dois não querem, ok. Aí depois, no decorrer dos anos, o tempo foi passando, eu sempre dizendo não, mas ok. Aí um belo dia, o nosso irmão de igreja, o Hamilton, que eu trato ele por irmão de igreja, mas eu tenho ele como meu irmão mesmo, de coração mesmo, né? Aí me ligou e falou, irmãzinha, eu preciso falar com você. Falei, ok, pode falar. Olha, eu tenho umas coisas assim para resolver e vou fazer uma reunião. Você pode ir na minha casa amanhã? Não lembro se era numa segunda, se era numa terça-feira. Aí eu falei sim, ele falou, vou precisar da sua ajuda. Eu falei, ok, se estiver ao meu alcance, ok. Fui para a reunião, mas eu achando como nós já fazíamos parte de algumas pastorais na igreja, tudo. Falei, para mim é tranquilo, mas não imaginei que fosse para nós trabalharmos com os nossos irmãos em situação de rua. Beleza. Aí fui para a reunião, cheguei lá, como diz o outro, desarmada. Estou aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? Aí, ok. Aí ele começa a reunião assim, olha, eu fiz as minhas orações, eu já estou sentindo no meu coração há algum tempo, né? Deus suscitou essa vontade no meu coração e já me mostrou as pessoas que vão trabalhar comigo. E eu, ok, nossa, eu bem livre, né? Eu acho que é só para eu auxiliar. Aí ele falou... E eu convidei vocês para virem para esta reunião, é só para a gente confirmar que a nossa missão será de quinta-feira. Eu olhei, eu falei, missão do quê? Assim? Irmãzinha, nós vamos fazer sopa para servir para os nossos irmãos em situação de rua. E vamos fulano, e você? Eu fiz, mas eu? Eu falei, olha, eu já vou avisar. O Vinícius já vinha me chamando para fazer esse trabalho há vários anos. Eu sempre disse não. E ele me deixava claro que Deus estava mostrando para ele, eu sempre disse não. Aí ele, mas e agora? Eu falei, agora eu cansei de dizer não. Entendeu? Então agora eu vou mudar. Entendeu? Se Deus mostrou para você que eu vou realizar esse trabalho, então, de uma coisa eu tenho certeza. É Ele quem vai me capacitar. Porque eu tenho medo, não tenho um pingo de coragem. Você entendeu? Mas se Deus está mostrando para você, meu irmãozinho, então, aí eu fiz assim, persevere na oração, porque Ele vai precisar me moldar de verdade. Aí ele, sem problema, irmãzinha. Então, quinta-feira a gente começa esse trabalho. Que beleza. Aí, não fiquei pensando nisso, do meu medo, não sei o quê, quando nós fomos para lá. Aí eu também fiz as minhas orações. Por quê? Porque eu cheguei ao ponto da minha vida que eu falei assim, por que eu estou dizendo não para as coisas de Deus? Se Deus sempre disse sim para mim, por que eu sempre estou dizendo não? Para algumas coisas que eu gosto de fazer, que é ler, pelo fato de ser professora, pode pedir para ler. Leio numa boa na igreja. Vamos fazer um trabalho assim com as crianças? Vamos, eu vou de boa. E agora com os meus irmãos em situação de rua, por que eu não quero fazer? Tá bom. Fiz as minhas orações, falei, se Deus mostrou para ele, então Deus vai me capacitar. Tá. Aí, ok. Deus me mostrou realmente que Ele ia nos revestir para nós sairmos. E me mostrou ainda qual o versículo que nós íamos ler. Para nós ali meditarmos, fazermos as nossas orações. Veio nitidamente, Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20. A armadura do cristão.
Amém. Aí quando eu vi o título, Armadura do Cristão, opa, então já está melhorando, né? Já está melhorando. Tá confirmando. Ok, é só confirmando. Aí foi para a reunião, quando nós chegamos lá, ele já tinha preparado a sopa, nós íamos colocar nos marmitex para nós sairmos. Aí terminamos tudo, colocamos os marmitex na caixa de isopor, ok. Aí agora nós vamos fazer a oração para nós sairmos, tá? Aí eu olhei e falei assim, olha, antes de nós sairmos, eu gostaria de fazer uma oração. Mas não sei se o Vini lembra, eu sempre fui assim. Sempre que Deus suscitava no meu coração para fazer tal coisa, eu falava assim, ai, Senhor, eu não vou fazer, não. Se realmente tem que fazer isso, ai, põe lá no coração do Vini para ele fazer, porque, olha, Jesus, eu tenho vergonha de fazer tal coisa, eu não quero fazer. Ou então vão achar que eu sou doida, né? Aí, dali segundos, confirmava. Aí, ok. Aí eu não falei assim, que Deus tinha me revelado esta oração. Falei assim, olha, para nós sairmos, eu gostaria de fazer uma oração. A princípio, não falei, que Deus que tinha me mostrado. Tá. Aí, tá bom, irmãzinha. Aí o Hamilton deu risada. Eita, já tá melhorando. Para quem tinha medo, agora já quer até, né, fazer a oração. Aí eu falei, né? Aí eu falei para ele, eu falei, ó, só que para nós sairmos em missão, nós vamos fazer 2 orações. Aí ele, quais são? Eu falei, ó, nós vamos orar a armadura do cristão e depois o Maria passa na frente. Por quê? Porque é a nossa fé. Sim. Entendeu? Nós precisamos realmente confiar na nossa mãe, confiar no nosso pai, e nós não estamos sozinhos. E desde o primeiro dia que nós saímos em missão, nós sempre fazemos essas 2 orações. Maria passa na frente, a armadura do cristão, e nós colocamos e sempre pedimos para o Senhor nos mostrar quais são os irmãos que Ele quer que nós venhamos visitar. Não tem um ponto específico. Não. Senhor, nos mostra, coloque no nosso caminho as pessoas, os irmãos que o Senhor quer que nós venhamos atender. Aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, nós vamos atender. Então, a gente não sai assim falando, porque senão é assim, eu vou atender o Vinícius, eu não vou atender o João, não vou atender a Maria, não. Entendi. Todos que nós encontrarmos naquele caminho, nós temos que atender. E tem mais. Aquele que aceitar ir para a casa de recuperação, nós precisamos dar um jeito. Por quê? Nós fazemos isso agora. Porque no início, nós só entregávamos as refeições. E nós percebemos que nós fazíamos um meio trabalho. Por quê? Porque nós entregávamos o alimento e alguns que pediam para ir para uma casa de recuperação, nós não tínhamos para onde levar. Não tinha estrutura. Entendeu? Então a gente começou a se sentir muito cobrado. E Deus, Ele não faz meia obra, Ele faz a obra perfeita. Amém. Completa, né? Aí colocou pessoas no nosso caminho, e o Marcelo conheceu o pessoal da Missão Belém. Gente, já está melhorando a nossa missão. Depois de um tempo, né? Já está melhorando. Agora a gente já tem para onde levar os nossos irmãos. Olha, que legal. Que maravilha, né? Então aí com isso o nosso trabalho foi crescendo, nós fomos perseverando. Mas uma coisa que a gente deixa muito claro para os nossos irmãos em situação de rua: o alimento que nós levamos é um pretexto para nós nos aproximarmos Amém. deles, entendeu? Para ver se eles conseguem se ajudar. Porque se for pela nossa ajuda, pelo nosso querer, eles não estariam ali. Mas nós estamos ali dispostos a ajudar, entendeu? Basta que eles digam sim. Né? Aí eles, igual quando o irmão falou que eles precisam que alguém olhe e enxergue. Eu falei, mas irmão, nem você está se enxergando. Meu Deus. Você entendeu? É muito difícil. Porque se fosse, mas irmã, me ajuda, mas pelo meu querer você não estaria ali. E outra coisa que me motivou muito de realizar esse trabalho, acredito que você vai lembrar, num período em que o meu irmão, nossa, num alcoolismo terrível, meu Deus, eu chorava e falava, meu Deus, eu consigo ajudar tantas pessoas, né? E eu me cobrava muito, meu Deus, por que eu não consigo tirar o meu irmão desse alcoolismo? Por que eu ajudo tantas pessoas? Eu quero, eu preciso e não sei o que. Eu pedi ajuda para o Vini, para a gente orar. Quantas e quantas vezes ele foi em casa para nós fazermos as nossas orações em casa, né? Ele até chamava a minha casa de... Catedral Maior. A Catedral Maior, Aí, ok, ou então a casa de São Bento, né? A comunidade de São Bento. Eu cheguei e falei... Aqui vai ser a sede. Aqui vai ser a sede, a minha casa, né? Porque uma coisa de bom sempre teve. Minhas portas sempre esteve aberta para oração e sempre estará, né? Aí o que acontece? Com o tempo eu fui amadurecendo, porque assim, as coisas não vão acontecer da forma que eu quero. Porque é lógico, você quer os seus
sempre melhor, sempre bem. E se você quer os seus bem, você tem que querer o próximo também bem, né? Então, aí o que acontece? Chegou um momento que é como se Deus tivesse falado para mim: entrega nas minhas mãos e acalme o seu coração. E vai fazendo. Você entendeu? Eu estou te preparando para isso. Eu estou te capacitando para isso. E o que eu podia fazer pelo meu irmão, eu fazia. Você entendeu? Inclusive até dá muita bronca. E ele falava que eu era muito brava, né? E tudo. Mas assim, era uma correção no amor. Você entendeu? Então, eu ajudava muito as pessoas também com amor. Por quê? Porque eu me colocava no lugar da família daquela pessoa, porque eu falava: se o meu irmão, ele chega em casa alcoolizado, aquilo acaba comigo, pense a família desse irmão quando passa. Meu Deus. E mesmo que não veja, gente, já imagina uma pessoa caída na rua, jogada, ou então ali numa cracolândia. É muito difícil. Então, essa questão que nós falamos assim, que é uma palavra que é muito usada, mas pouco praticada, é a empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, né? E outra, que este trabalho em missão, para eu, Lucélia, é uma lição de vida. Eu aprendi muita coisa mesmo. E eu costumo falar algo que as pessoas dão risada, mas é muito verdadeiro. Por quê? Porque eles nos ensinam também. Eles não têm nada, né? Mas eles nos ensinam muito, nos dão uma lição de partilha maravilhosa. Maravilhosa. Por quê? Porque eu, Lucélia, chocólatra. Se você chegar na minha casa e eu tiver só um chocolate, não vou comer quando o Vinícius estiver aqui, não, porque eu vou ter que dividir, vou esperar o Vinícius ir embora, né? Eu tenho um chocolate hoje, mas eu trabalho, eu posso comprar outro chocolate amanhã. E eu não quero dividir. Ok. Quando nós chegamos com os nossos irmãos para atender, vocês sabem que chega uma hora que o alimento vai acabar. Sim. Tá, então, se nós sairmos com 100 marmitex, saímos com 100 marmitex ou com 100 lanches, porque não são todos os dias que nós levamos marmitex, né? Aí nós vamos entregando. Tá. Quando chega no finalzinho da missão, um exemplo, nós temos 4 marmitex ou 4 lanches e chegam 5, 6 pessoas. Nossa, aquilo para nós é tão doído, sabe? Tem que selecionar, talvez. Não, aí a gente fala assim: olha, irmãozinhos, vocês estão em 6, nós só temos 4. Irmã, não se preocupe. Amém, irmã. Nós vamos dividir. Veja que coisa linda. Às vezes a pessoa não comeu nada durante o dia todo, mas ela se propõe a dividir. Olha isso. Entendeu? E outra coisa, quando nós chegamos com os marmitex ou com os lanches, nós vamos trazer a refeição. Irmãzinha, eu já estou alimentada. Olha que beleza. Mas ali, mais para frente, ou em tal lugar, tem mais irmãos lá. Então, eles indicam. Então, o que acontece? Eles não acumulam. Entendi. Eles não acumulam. E outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, é que, quando for entregar alguma refeição para esses irmãos em situação de rua, não entregue com eles dormindo. Entendi. Uma cautela, entregue. Né? Sabe por quê? Porque nós passamos por muitos irmãos que, às vezes, o que acontece? Nós passamos, eles estão com marmitex ali, ao lado deles, e eles não comem. Por quê? Porque eles não sabem quem deixou ali. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Nós passamos, nós entregamos. Aqueles que aceitam, nós fazemos a oração ali junto com eles. Aqueles que não aceitam, nós fazemos as nossas orações quando estamos nós reunidos. Entendeu? Mas não deixamos de entregar. Mas por que eu estou falando isso? Já aconteceu aqui no nosso bairro mesmo. Eu até comentei com você e a Grazi antes que passou uma pessoa ou duas, não sei, entregou lanche para 2 casais, né? Aqui no Hermelino. E passou, entregou, foi embora. Aí um casal olhou um para a cara do outro e falou assim: eu não vou comer, eu não estou com fome, você quer comer? Não, também não vou comer não, vamos deixar para comer quando nós acordarmos de manhã. Ok, aquele casal não comeu. O outro casal, que já estava faminto, comeu o lanche. Entendeu? E o que acontece? O casal que comeu o lanche amanheceu morto. E aí? Né? Então, o que acontece? Nós precisamos olhar para aquela pessoa. E nós, como já temos um tempo, né, que fazemos esse trabalho, eles até nos chamam dos laranjinhas, né? Porque nós usamos um avental laranjinha com o nosso logo e o nome do nosso grupo, que é Unidos por Amor. Aí, o que acontece? Nós passamos depois
Nós ficamos sabendo na outra semana, né, na semana posterior, quando nós fomos entregar a refeição, que aí este casal falou assim para nós: olha, de vocês eu vou aceitar, porque a gente já conhece. Eu falei: mas por quê? Irmão, vocês precisam se alimentar, porque às vezes é assim, vocês ficam esperando nós passarmos aqui e a gente não passa, e vocês vão ficar com fome. Aí ela falou, a mulher olhou para nós e falou assim: não, é porque vocês ficaram sabendo o que aconteceu aqui? Nós falamos: não, o que acontece? Eles falaram: ó, eles passou algumas pessoas aqui, entregaram um lanche, foram 2 pessoas, parece, entregaram o lanche, o casal que ficava aqui com nós comeu, e eles amanheceram mortos. Nós, graças a Deus, nós não comemos. Meu Deus. Entendeu? Então eles já acordaram e foram e olharam, né, para o outro casal. Acho que, né, Deus que mostrando, sim, né, ó, não coma, porque isso daí, esses 2 aqui, infelizmente, né? Então o que acontece? Esse casal também ensinou para nós isso. O que acontece? Quando você for entregar, conversa com esse irmão, entendeu? Mesmo que ele não aceite a refeição, mas acorda ele. Mostra para ele ali quem é você que está levando esse alimento para ele. Porque ele vai se alimentar com segurança. Então, depois disso, já aconteceram várias vezes nós encontrarmos pessoas realmente com o alimento ali do lado, mas não ter coragem de consumir aquele alimento por insegurança. Nossa. Né? E é muito triste isso. Então, é isso que eu gostaria de deixar, porque às vezes tem até versículo bíblico nos marmitex, entendeu? Sim. Deus te abençoe, que este alimento não alimente só o seu corpo, mas alimente o espírito, não sei o quê. Gente, são dizeres maravilhosos, mas você podendo acordar aquele irmãozinho e falar simplesmente para ele: meu irmão, Deus te abençoe, é maravilhoso. Entendi. Entendeu? Ele se sente realmente importante, pelo menos naquele momento. E hoje o trabalho é com qual frequência? Como é que vocês estão trabalhando hoje? No inverno nós fazemos todas as sextas-feiras. Nossa. Né? Durante o período do inverno, aí, né, pergunta que muitos fazem. Por que no inverno vocês fazem todas as sextas-feiras e nas outras estações do ano não? Por quê? No inverno, as pessoas, infelizmente, acostumam olhar somente para o próprio umbigo, né? Então parece que só ela sente frio. Entendeu? Tá muito frio, hoje eu não vou. Tá, isso aí. Você entendeu? Hoje está chovendo, hoje eu não vou. Igreja esvazia no frio. Isso, entendeu? No calor. E quando o tempo está quente, então as pessoas se encorajam mais, né? Aí é aquele calor da emoção. Vamos fazer um trabalho, vamos entregar alimento, vamos fazer isso. Então por isso que nós optamos por isso. É engraçado, eu achava que no frio aumentava. Não. Diminui. Meu Deus. Diminui por quê? Por exemplo, olha o frio que fez, acho que terça-feira. 3 graus, chegamos? Ou 4 graus, né? Entendeu? As pessoas não querem ir. Não. Tá a igreja frio, aqui hoje eu não vou, não. Eu vou adiar essa missão para outro dia. Você entendeu? Só que a fome não adia. Aí o que acontece? Nós optamos para fazer isso. E outra coisa, também que foi um período muito difícil, ao qual eu também entendo, né? Entendo perfeitamente, foi o período da pandemia. Sim, né? O período da pandemia foi um período muito triste. Estávamos todos vulneráveis. Todos. Então, o que acontece? Inclusive, não querendo te cortar, eu me lembro do padre Alexandre, finado padre Alexandre, que ele, na época, eu acho que ele era pároco da Jesus de Nazaré, se eu não me engano, acho que é Jesus de Nazaré na época, e que todos os dias, Lu, ele abria a igreja pela manhã e pela tarde para distribuir cesta básica. O que aconteceu com o padre Alexandre? Pegou Covid e veio a falecer. Então, você vê que teve pessoas que foram para frente do trabalho mesmo. O Mauro mesmo tem uma história que ele falou que chegou no hospital, ganhou um monte de panetone. Panetone e água. Falou: meu Deus, onde eu vou entregar isso? Onde eu vou entregar isso? Aí Deus levou ele para o hospital. Quando ele chegou no hospital, era filas e mais filas de pessoas esperando para entrar. E as pessoas com fome. E ele foi dando ali. As pessoas pegavam o panetone e comiam. Então, e nesse período da pandemia, foi um período assim, que antes da pandemia, nós tínhamos um grupo grande, né? Quantas pessoas, mais ou menos? Acho que umas 20 pessoas, mais ou menos, que participavam. Aí foram diminuindo. Por quê? Porque é o que eu costumo falar, né? No calor da emoção, eu vou, todo mundo vai. Lembra festa, que eu falava os irmãos aleluiados? Os irmãos aleluiados. Aí o que acontece? Eu carrego comigo esta tese. A teoria
Ela é muito bonita, mas se ela não acompanha a prática... Não adianta. Você entendeu? Então, eu costumo falar, tem pessoas... na teoria é isso, é aquilo, mas e a prática, né? Aí, o que acontece? Chegou a pandemia, fechou praticamente todos os comércios. Fecharam todos os comércios. Aí, o que acontece? Eu tô com medo, você está com medo, e não sei o quê. Aí, chegou uma hora que... Aí, foram diminuindo, as pessoas no grupo foram diminuindo... Aí eu olhei para a cara do Marcelo, o Marcelo olhou para minha cara. Só ficaram vocês dois? Só ficamos nós dois. Aí eles falaram, aí ele olhou para mim e falou assim: Lu, e agora? Eu falei: vamos nós dois. Meu Deus. Entendeu? Aí ele falou: isso, Lu, vamos. Gente, foi um período terrível de nós chegarmos com um alimento, encontrar pessoas revirando lixo e chorava quando nós chegávamos. Por quê? Porque nem no lixo eles encontravam. Por quê? Restaurante fechado, lanchonete fechada. Entendeu? Então eles não tinham. Eu me lembro que nessa época eu estava acompanhando um grupo de pessoas que faziam um trabalho de pegar alimentos no CEAGESP. E quando foram ver, filas e filas de pessoas no CEAGESP. Ou seja, aquilo que era descartado, que uma ONG pegava para repassar, as famílias já estavam vindo lá porque não tinha. Não tinha. E assim, nós não paramos o nosso trabalho. Mas não é que nós éramos super-heróis. Nós fazíamos as nossas orações e saíamos. Ciente do que o que nós temos que passar, nós passamos. Tem uma frase, eu até separei. Você entendeu? Não é você que vai passar por mim. Então, o que acontece? E nós orávamos por nós e orávamos também pelos nossos familiares. Por quê? Porque nós sabíamos que a preocupação deles era muito grande. E que vocês também poderiam infectar. Sim. Mas nós não poderíamos deixar de fazer este trabalho, porque nós deixarmos de realizar este trabalho realmente ia nos deixar doente. Porque não tem como uma pessoa que faz esse trabalho sentar à mesa para comer, que seja um pãozinho. E você fala: meu Deus, agora era para eu estar ali levando um pão, pelo menos para aquele que está ali na esquina. Mas eu não vou levar porque eu estou com medo. Não, eu vou levar. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que eu separei, que diz assim: não podemos fazer grandes coisas. Primeira parte da frase. Porque eu acho que é o grande cisma que dá na nossa cabeça quando a gente quer fazer uma obra. Essa campanha, por exemplo, dos 500 quilos, eu sou meio assim, você me conhece. Sim. Às vezes eu estou ali fazendo uma coisa e eu falo que Deus fala comigo. Aí Deus falou: faz uma campanha de 500 quilos. Aí já vem uma coisa falando, Aí eu falo que é o inimigo, né? Você vai fazer a cesta, vai entregar, mas e depois? Tipo assim, querendo dizer, e depois você não vai resolver. Só que aí tem uma segunda parte da frase de Madre Teresa que diz assim: não podemos fazer grandes coisas. A segunda parte é: apenas pequenas coisas com grande amor. É fato, Lu, que você e o Marcelo não iam conseguir matar a fome do estado de São Paulo. Não. Mas vocês poderiam fazer pequenas coisas com grande amor. Isso. Então eu acho que é isso que... Porque quando a gente começa um trabalho, a gente já quer pensar no macro. E não é, começa no pequeno. Sim. A gente começou a fazer a obra aqui em novembro. Esse ano a gente, novembro agora a gente faz 1 ano. E eu louvei a Deus que a gente conseguiu fazer uma cesta básica. Isso. Aí teve uma irmã que virou, aí eu falei: irmãos, todo o culto de ceia, nós vamos trazer alimentos. E já fica cajadada, tá? Que parece que a igreja esqueceu disso. Já fica cajadada aí, tá? Pro rebanho. E aí uma irmã que veio visitar, e hoje ela congrega com a gente, ela falou: nossa, eu vi o pastor agradecendo porque vocês tinham conseguido montar uma cesta. E ela falou: da igreja que eu vim, era muitas cestas, era muita. Eu falei: então, mas se a gente não agradece pelo pouco, o muito então vai se tornar supérfluo. Então a gente tem que agradecer no pouco. Então, às vezes a gente pensa assim: nossa, mas é uma família. Irmão, mas é uma família que a gente ajudou. Isso mesmo. Porque se a gente fica pensando assim no muito, meu irmão, a gente não consegue fazer. Mesmo. Aí foi você e o Marcelo na frente da Isso, no período da pandemia fomos eu e o Marcelo. Aí depois foram... Mas, assim, é um trabalho maravilhoso esse nosso. Essa missão, são vários desafios, né? Mas nós temos, assim, grandes exemplos. Porque o que acontece? Neste mesmo período da pandemia, veio o Armando, né? Pessoa maravilhosa.
né, para trabalhar com a gente, para seguir com a gente em missão. Veio a Vivi. Ah, que legal. Né? E depois foram chegando mais irmãos. Tem a Cláudia. Depois nós conseguimos... aí quem fazia a sopa era a esposa do Marcelo, né? A Ju e o Marcelo que faziam. Depois veio para o nosso grupo também a Andréia e o Dema, casal também maravilhoso, Dema, que sempre estão dispostos, abrem a casa deles e preparam. E assim, a Andréia tem uma vida difícil, enfrenta algumas enfermidades, mas nunca foi pretexto para deixar de fazer, preparar esses alimentos para os nossos irmãos, né? Então é assim, saíram algumas pessoas, entraram outras pessoas, teve aquela rotatividade, mas o amor do grupo e aquela importância, aquela certeza de que este trabalho realmente é necessário, que nós precisamos realizar com amor, isso nunca saiu do nosso coração. Entendi. Então o que acontece? Nós temos inúmeros motivos para agradecer, sabe? Porque este é um trabalho que é uma lição de vida para nós, entendeu? Nós entendemos também que, como eu estava falando, que no período da pandemia era muito difícil para os nossos familiares aceitar, né, que nós saíssemos nesse trabalho, mas que era um trabalho necessário, né? Então, o que acontece? Nós não podíamos também deixar de fazer. É como eu falei, não Entendi. tem como eu me alimentar e pensar que hoje eu poderia estar alimentando que fosse mais um. E eu deixei de ir por medo? Não. Aí o que acontece? E o que também me encorajou a realizar este trabalho? Não sei se vocês sabem, mas no período da pandemia, as pessoas da área da educação, era assim, as professoras, as educadoras do estabelecimento de educação, todos os colaboradores do estabelecimento de educação ficaram afastados do ambiente de trabalho. Porém, a gestão tinha que ir. Tinha que ir. Então, eu e a diretora, nós tínhamos que estar lá. Então, o que acontece? Gente, se eu posso ir trabalhar, Não posso ir. eu não posso realizar o meu trabalho em missão? Eu Verdade. posso. Você entendeu? Então, isso também foi mais um motivo Mas para nós aí- continuarmos a missão. Mas aí também entra numa coisa, Lu, que é assim, nós estamos vivendo uma época muito egoísta. Sim. O ser humano está vivendo. O padre Tiago esteve aqui e disse isso, né? Que, aliás, tem estudos que falam sobre o mundo pós-pandêmico que nós estamos vivendo, problemas psicológicos, psiquiátricos, por conta daquela época da Isso. pandemia, que as pessoas ficaram trancadas, aumentou o número de divórcios, olha que coisa. Sim. Né? E aí, no meio disso tudo, de viver essa coisa egoísta, eu achei interessante uma frase que todo momento você repete uma palavra. Você reparou? Não. Todo momento você repete uma palavra, irmão. Quando vou levar para os meus irmãos. Aí chegaram os meus irmãos da missão. E como a palavra irmão, ela unifica. Sim. Não classifica, mas unifica. Sim. Porque quando você fala irmão, eu achei interessante. Você fala, vou levar alimento para o meu irmão. Porque se é irmão, você quer que ele coma. Isso. Você quer que ele durma bem. E aí, eu me lembro de uma época que eu estava na Cristo Mestre, eu fiz uma homilia que eu falei assim: se a gente enche a boca para falar Pai Nosso, então você também tem que encher a boca para chamar o outro de meu irmão. A não ser que você vire e diga Pai meu. E ele não é só seu. O pastor Mauro ensinou um negócio que eu achei fenomenal. Ele disse assim: repare a construção do Pai Nosso. O Pai é nosso, não é? Mas o pão também é nosso. Isso. E aí, como fugir, Lu, desse egoísmo? Porque isso está entranhado em nós. Sim. Hoje você acha que a missão é uma decisão, é um dom? Porque às vezes eu me deparo com pessoas falando assim, e eu creio que Deus, ele dá certas capacidades a algumas pessoas. Né? O Mauro, ele defende que não. Eu digo assim, que isso é um chamado de todo cristão. Eu creio que o chamado é para todos, mas você acha que é dom ou é decisão? O que você acha? Olha, Vinha. Porque você passou uma época também que você achava talvez que não tinha essas capacidades. Eu não, sinceramente, eu não sei falar pra você se é dom, não sei. Não sei. Porque a gente vê pessoas que não querem fazer mesmo. E também nunca parei pra pensar nisso. É. Se é um dom. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que é Deus que me capacita a todo momento.
Entendeu? Porque eu tenho certeza. Porque, assim, você me conhece há muito tempo. Sim. Se você procurar no dicionário a palavra chata, você encontra a minha foto. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu reconheço, eu sou muito chata. Mas o que acontece? Aí, para ajudar com a minha chatice, eu ainda tenho um problema de rinite. Sim. Ai, você não pode com odores fortes, você não pode com isso, você não pode com Não, aquilo. isso... Eu preciso contar isso. A gente... Eu lembro quando tinha festividade na igreja... A Lucélia chegava no padre e falava assim: vai ter incenso, porque se tiver eu não canto. Porque era, é verdade, subia, o padre usava o turíbulo, subia a fumaça, pronto. A voz da Lucélia é coisa de segundo, some. E não era frescura. Mas e quem via? E a gente entrava às vezes nas casas para fazer oração. E às vezes a pessoa achava que era frescura, mas não é, tem rinite. Aí às vezes a gente lá fazendo oração, e a voz dela sumia do nada. Eu já sabia, tinha algum cheiro, alguma coisa. Alguma coisa estava incomodando. Cachorro, lembra também? Então, aí você fala, quantas vezes nós fomos nas casas fazer orações? Meu Deus, Sim, eu não esqueço uma casa que não... Não convém, que o cachorro ficou de pé em você. Meu Deus do céu, e o cachorro ali do meu lado, e meu pai do céu. Aí eu comecei a tossir, eu olhava para um, eu olhava para outro, e aquele cachorro não saía. Então, o cachorro não saiu, a minha voz saiu. Né? A minha voz foi embora, porque essa minha rinite é uma coisa terrível. Eu falo que rinite não é doença para pobre, né? Mas fazer o quê? Aí o que acontece? Qualquer coisa eu perco a voz. Como que eu vou fazer esse trabalho? Meu Deus. Gente, é por isso que eu falo com toda certeza absoluta que é Deus que me capacita. E quando eu saio em missão, eu realmente estou revestida do Espírito Santo, porque nada de mal vai me atingir. Por quê? Porque, olha, eu converso com esses irmãos próximo, eu abraço esses irmãos, entendeu? E minha rinite não ataca. Olha no momento isso. em que eu estou em missão, a minha rinite não ataca. Entendeu? E as minhas irmãs costumam falar, eu como que ela faz esse trabalho, se coça tanto esse nariz que só Mas volta eu o nariz acho até cair. importante você falar isso para você não romantizar. Isso. Porque, irmãos, às vezes a gente tem que parar de... Porque às vezes a pessoa fala, eu vou lá. E vai ser igual Madre Teresa, São Francisco. Meu irmão, não romantiza. É difícil a coisa. O Mauro falou que uma vez foi fazer missão na Cracolândia. E teve uns irmãozinhos que curralaram o pastor, que queria que o pastor tirasse a jaqueta dele. Mas não foi uma coisa tipo assim, você pode me dar? Não, era irmão folgado, sabe assim, folgado mesmo. Sim. E é coisa que se você não tiver ali o jeito, ali a forma de conduzir, você vai mais atrapalhar a missão do que... Então, às vezes, a gente romantiza algumas coisas. E eu acho que a pior coisa é romantizar. Achar que vai ser fácil. E também entender que, pelas nossas capacidades, a gente nem sai de casa. Não mesmo. A gente nem sai de casa. É bem isso. Então, você crê que você disse um sim e se permitiu. Isso. Porque o que acontece? Muitas coisas que acontecem, principalmente quando nós estamos ali em missão, que eu acredito que não acontece só comigo. Com os nossos outros irmãos que fazem parte do grupo, também tem momentos que falam, meu Deus, como que eu consegui fazer isto? Né? A gente sabe que o nosso humano, gente, não tem como. Tem que ser mesmo Deus mesmo ali para trabalhar na nossa vida para a gente conseguir fazer. E lembrei agora do período da pandemia, e o que acontece? Aí eu falei, né, que o Armando veio a Vivi para o grupo, agregar, né, pessoas maravilhosas. Aí eu e Marcelo deixamos de ser sozinhos, graças a Deus, né? Aí veio a Cláudia, já entrou um pouco depois, mas aí veio a Vivi, o Armando. Aí escuta, a esposa do Armando é da área da educação, ou da saúde. Pense, no período da pandemia, querendo ou não, eu preciso reconhecer também que eu e o Marcelo saíamos, nós sabíamos que era muito sério o negócio, mas nós não imaginávamos a qual proporção estava isso. Por quê? Porque não é a nossa área. Escuta, aí o Armando resolve vir fazer parte do grupo, justamente no período da pandemia, a esposa dele da área da educação. Aí o que ela fazia? Da saúde. Da área da saúde. Eu só quero falar educação, né? Da área da saúde. Aí escuta. Aí
Entraram naquela conversa que ele ia fazer o trabalho, não sei o que. Aí ela falou: Armando, você não me entra dentro de casa com essa roupa que você vai para a missão. Né? Você tem que chegar, já tira a roupa para depois você entrar. Ok. E nós também fazíamos isso, né? Sim. Por exemplo, eu não tinha esse problema de ninguém me cobrar, a não ser minha família, porque pelo Sim. fato de eu morar sozinha, então. Mas eu fazia também. Tirava ali na área, deixava a roupa lá na área, tomava meu banho e ok. E a gente fazia isso, usava máscara, tudo bonitinho. E as esposas, tanto do Marcelo quanto do Armando, já sabendo que homem é um pouco mais descuidado, Marcelo, não deixa eles ficarem sem máscara. E não sei o quê. E eu com todo aquele cuidado. Presta bem atenção. Meninos, coloca máscara, porque a gente vai se aproximar do irmão. Não tem como você entregar o Marmitex para o irmão e assim, de longe, mostrando que está com medo. Não, nós precisamos entregar, nós vamos entregar de verdade, né? Aí, o que acontece? Foram vários dias de missão, aí... Um belo dia, nós chegamos ali naquela praça ali onde tem aquela guarita policial da São Francisco. Ah, da São Francisco. Tinha um casal que dormia ali, escuta. Aí esse casal, a mulher falou que estava grávida, né? E a gente sempre convidando eles para saírem da rua, ainda mais que ela estava grávida e não sei o quê, escuta bem. Toda vez a gente passava lá, atendia eles, fazia oração. E eles atendiam a gente muito bem, faziam oração com a gente, tudo ok. Um certo dia, no período da pandemia ainda, nós chegamos lá, ela não estava nada bem, deitada ali, nós perguntamos para ele o que ela tem. Ele falou assim, ela está com muito sangramento e não sei o quê. Não, então a gente não pode deixar ali, nós temos que levar para o hospital, né? O que acontece? Nós vamos colocar a pessoa na Florinda e vamos levar para o hospital. Escuta. Na Florinda é a Kombi. Isso, é a Kombi do Marcelo. Não, gente, a gente precisa socorrer, vamos pegar. Aí o que acontece? Vai o Marcelo e o Armando, pega a mulher no colo, coloca lá na Kombi e a gente leva para a UPA do Hermelino. Ok, até aí tudo bem, nós cumprimos com a nossa missão. Sim. Perfeito. Mas o pior vem agora. Eu nunca, no grupo, eu só coloco a foto, né? Para o pessoal saber que nós estamos saindo em missão, até porque ficam algumas pessoas, alguns irmãos nossos fazendo oração por nós, intercedendo por nós, e ok. Então, e também para as outras pessoas que costumam fazer algumas doações para que nós venhamos realizar esse trabalho com tanta frequência. Sim. Então, esse é o hábito que nós temos. Então, nós fazemos as nossas orações, tiramos a foto, postamos no grupo e saímos em missão. Ok. Depois eu só coloco lá no grupo. Missão cumprida, coloco lá a oração, agradecendo a Deus por termos concluído aquela missão. Não, justamente neste dia, no período da pandemia, aí eu resolvo falar que, nossa, aquele dia, aquela noite de missão foi maravilhosa. Nós conseguimos socorrer uma irmã que estava com sangramento. Então, por isso que... nós chegamos à conclusão de que a nossa missão não era somente levar o alimento para o irmão, somente fazer oração, e atender, sim, as necessidades, escuta. E falei detalhadamente que o Marcelo Armando pegou a irmãzinha no colo, levou e colocou na... Menino, quando o Armando chega em casa... O Armando, meu Deus do céu, é a esposa do Armando. Armando, além de fazer a missão, você ainda pegou no colo aí, vira o Armando. Meu Deus, aluno nunca fala nada, porque resolveu falar justamente... Fez logo um relatório. Na pandemia. Aí vira ele na outra semana. Você quase acabou com o meu casamento. E até hoje a gente ri disso, né? Mas querendo ou não, é assim... É um fato para nós entendermos que é assim, o que Deus coloca no nosso caminho nesse período que nós estamos em missão... que nós pudermos fazer para ajudar, nós vamos fazer, né? Às vezes nós saímos para levar os marmitex, mas a gente sempre costuma levar uma ou duas cestas básicas. Por quê? Porque às vezes nós encontramos pessoas que não são de rua. Entendi. Mas estão passando por necessidade. Olha aí o que acontece? Aí chega até nós, explica a situação. Se morar ali perto, a gente às vezes até vai lá levar e tudo. Ou então, aí vamos supor, ele fala, se a pessoa achar melhor não, marcar um dia para nós fazermos uma visita também, a gente marca. Ou então a gente entrega aquela cesta que está lá, põe a pessoa no carro, leva a pessoa até a sua residência para entregar a cesta, né? Resumindo.
Mas a gente sempre costuma falar e eles deixam sempre muito claro, principalmente o Marcelo e o Armando sempre deixam muito claro para os irmãos, porque às vezes tem aqueles também que atendem a gente com muito carinho, mas também tem aqueles que são, né, o dono da razão. Você entendeu? Tem os donos da razão. Eu estou nessa situação aqui, mas eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Mas, meu irmão, você precisa entender que hoje você não tem nada. Se você está aqui, é porque você não tem nada. Mas ainda tem o ego, né? Você entendeu? Então, meu irmão, você precisa ter um pouco de humildade. Ainda tem o ego. Você entendeu? Por quê? Porque você pode ter uma mansão no seu nome, mas hoje ela não é sua. Você não pode assumir. Por quê? Porque você acabou sendo interditado pela família. Agora tem algo que eu queria conversar com você sobre. Irmãos em situação de rua que tinham cargos eclesiásticos. Você com certeza se depara com isso. Muitos. Pastores, ou filho disso, Muitos. ou aqueles que falam, minha mãe, eu estou aqui, mas minha mãe está orando por mim. Eu era pastor, eu era evangelista, eu era... Isso. Você se depara muito com isso? Muitos. Inclusive, teve uma vez que nós chegamos ali na Gadiaia, e a gente costuma perguntar o nome deles, porque a missão a gente realiza assim. Nós entregamos o alimento para eles, né? Aqueles que aceitam, nós fazemos oração com eles, mas deixamos muito claro de cunho católico. De cunho católico. Sim. Deixamos muito claro para eles que o alimento é só um pretexto para nós nos aproximarmos deles, né? Aí o que acontece? Nós perguntamos o nome, porque aí o nome nós colocamos no grupo, né? Nós temos o grupo Unidos por Amor, a gente vai escrevendo o nome das pessoas ali no grupo. Por quê? Para que as pessoas que estão lá, os nossos intercessores, orem por esses irmãos. Que beleza. Né? Aí o que acontece? Então a gente pergunta o nome. Aí quando eu fui perguntando o nome deles, tinham acho que 6 pessoas, né? E desses 6 era assim... Qual é o seu nome? E não sei se você já reparou, mas eles falam assim com orgulho. Eu sou o pastor tal. Sim. Aí eu perguntei, você, o seu nome? Eu sou o pastor tal. E você? Eu sou o pastor tal. E você? Eu também. Eu sou levita. Não, eu sou levita. E eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Eu fiz assim, misericórdia. Aí eu falei assim, nossa, eu perguntei para vocês quem são vocês, é o pastor tal, levita, não sei o quê. Mas eu posso perguntar uma coisa para vocês? O que o pastor, o levita, o que vocês estão fazendo aqui? Irmã, eu caí, né? Eu caía de Deus, vontade. Não, aí eu falei... Caíra do homem, levantar de Deus. Aí eu fiz, caiu, mas machucou? Irmã, mas eu sou pastor. Eu falei, não, irmãozinho. Não. Você... E agora precisa ser pastoreado, né? Ser cuidado. Isso. Aí eu falei assim, meu irmão, eu não estou aqui para te julgar, não. Eu estou aqui simplesmente para mostrar para você que você é um ser muito amado de Deus. E aqui não é o seu lugar. Amém. Entendeu? Aí, olha, nós somos da igreja tal... Nós somos da igreja, nós não são todos da mesma paróquia, Sim. Né? Então nós costumamos falar que nós somos um grupo de amigos católicos, né? E alguns participam na São Francisco, alguns participam na São Pedro, né? E outras pessoas que venham também. E vamos supor, tem pessoas que às vezes, se eu não me engano, tem um casal. São Pedro da Pedro Nunes? Do Padre Rogério. Nós do Padre José Maria. E tem, se eu não me engano, eu não sei se tem um senhor, não lembro bem que o Marcelo falou, tem um que fala, né? Que é ateu, e tem umas 2 ou 3 pessoas, não sei quantas são, que falam... E esse ateu tem uma fé, né? Isso, porque para né? Tem uma fé. Então, por isso que a gente costuma falar que nós somos um grupo de amigos... Que lindo isso. Que se sensibiliza com a situação dos irmãos. Isso é viver o evangelho. Menos favorecidos, né? Isso é viver o evangelho. Isso. Né? Aí, quando eu falei para esses irmãos que nós somos católicos, né? Aí eu falei assim para eles, mas irmãos, independente de igreja, independente de placa, nós estamos aqui para servir vocês. Tá bom? Amém. Aí, o que acontece? E nós também, para nós realizarmos este trabalho, nós precisamos também pedir para Deus muita sabedoria. Sim. Você entendeu? Por quê?
Porque eu não preciso te atacar com a minha fé e nem você me. Aliás, a fé não é para isso. Você entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos entender que Deus é amor, Deus é união. Então o que acontece? Se tem o pastor tal, o pastor tal, o pastor tal e o pastor e o levita, então aí você olha assim, você já sabe, o evangélico ele não vai aceitar que eu reze a Ave Maria pelo fato de eu ser católica. Sim. Mas eu tenho sã consciência que ela está no meu coração, que ela é a minha mãe. Você não vai precisar entrar no embate com ele. Você não é obrigado a falar e nem aceitar que ela seja sua mãe. Entendeu? Aí o que acontece? Irmãos, então vamos orar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou? Pai Nosso aceita. Amém. Vamos rezar. Você entendeu? Então o que acontece? E também já teve outra situação também, que nós encontramos um irmãozinho, que nós rezamos, né? O Pai Nosso, quando nós fomos rezar a Ave Maria, aí ele soltou, né, da mão, ele falou, Ave Maria não. Aí eu falei, não, irmão. Ele pegou e falou, não. Eu falei, mas por que não? Até foi o Marcelo que questionou ele, mas por que não? Ele falou, não, porque eu sou crente, eu não rezo Ave Maria, não. Nossa, irmão. Você vê que coisa? Você é crente, olha aí a situação em que você está, meu irmão. Seja mais humilde, meu irmão. Aceitam as bênçãos que vêm para você, não é assim não. Né? Aí o Marcelo teve uma conversa com ele e tudo. Aí, mesmo assim, eu comecei a rezar. Quando eu comecei a rezar, ele veio e pegou na minha mão. E depois desse dia, nunca mais. Né? Sempre que a gente ia atender, ele aceitou. Então, o que acontece? Nós falamos, nós não estamos indo em missão para ter combate com ninguém. Nós estamos ali para unir. Né? Não é esse o nosso objetivo, né? E com isso as pessoas vão também... Nós aprendemos muito com eles. Eles aprendem, acho que pouco com nós, mas nós aprendemos muito com eles, né? E também teve uma outra situação que nós tínhamos um irmão que nós encontrávamos, né? Ali acho que na Ponte Rasa, não lembro bem, porque a gente já fez tanto trabalho. Acho que era na Ponte Rasa, sim. Que ele aceitava o alimento, mas quando nós fazíamos oração, ele se afastava, né? E eu perguntei para ele por que ele se afastava. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Aí eu falei, mas se você não estiver à vontade para falar, não é obrigado. Fique em paz, meu irmão. Ele pegou e falou assim, não, eu vou te falar. Você sabe por que eu não pego nas mãos de vocês para fazer oração? Porque eu não sou digno. Nossa. Aí eu olhei para ele e falei, mas por que você fala que não é digno? Ele fala, porque eu já fiz muitas coisas terríveis. E eu acho que eu não sou digno de pegar nas mãos de vocês para orar. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, mas irmãozinho, você chegou a essa conclusão de que você não é digno? Aí ele falou assim, eu falei, então agora a partir de agora você é digno. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque você já reconheceu. Você reconheceu todo o mal que você fez. Isso mesmo. Entendeu? Então agora vamos orar. Depois desse dia ele começou, você entendeu? E esse foi um dos irmãos que para nós também nós aprendemos muito. Por quê? Porque nós atendemos ele, acho que mais ou menos uns 2, 3 meses. E ele sumiu. Depois... ele apareceu um dia, lá ele apareceu, uma noite que nós estávamos em missão. Aí eu falei, nossa, você? Ele pegou e falou, sim, sou eu. E eu vim aqui, essa realidade aqui não é minha. Amém. Eu vim aqui para falar para vocês, eu não vi a hora de eu conseguir encontrar vocês. Porque depois que eu fui atendido por vocês, vocês me acolheram e vocês mostraram, conseguiram, assim, fazer eu reconhecer um pouco de que ainda valia a pena eu lutar por mim. Hoje eu estou trabalhando, eu aluguei um cômodo, estou morando em tal lugar. Gente, tem bênção maior que isso? Não existe. E o que eu falo para os nossos irmãos, principalmente os novos que chegam para realizar o trabalho com nós, é que se nós sairmos em missão, nós conseguirmos levar uma pessoa para a casa de recuperação, amém, nós conseguimos levar um irmão. Se nós não conseguirmos levar nenhum, mas eles participaram da oração, então que seja 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, foi um momento que eles ficaram afastados da droga. Sim. Você entendeu? Então, para nós temos que nos apegar assim, que nós estamos saindo em missão, que Deus está nos revestindo, mas nós estamos ali não para criticar ninguém, não para julgar ninguém, mas simplesmente para atender o irmão e levar um pouco desse Senhor maravilhoso que nós temos. Amém. Entendeu? Para apresentar para eles e mostrar para eles o quão dignos eles são de levar uma vida decente. Basta eles quererem, mas a gente sabe que a gente também precisa ajudar. Então, por isso que nós estamos em missão. Que beleza, Lu. Eita. E hoje você está na paróquia São Francisco.
Padre José Maria. Bem fortão. Bem fortão. Ô Lu, me fala uma coisa. E que história é essa aí que você é corintiana, Lu? Não mexe com o seu É a Corinthians. minha segunda religião, gente. Corinthians, meu orgulho, meu amor. Meu Deus, então hoje eu tô em desvantagem aqui. O único palmeirense no meio de... A Isa, meu Deus do céu, não é corintiana, né, Isa? A Isa é, meu Deus do céu. A família inteira é corintiana? É, assim, nem tudo é perfeito, né? Então eu tenho É? um irmão, Quem é aqui? o César. Ele é o quê? É, eu tenho um irmão que não torce para o Corinthians. Mas eu já deixei muito claro para ele que eu ainda vou estudar mais um pouco, porque eu preciso realmente ter uma situação financeira muito boa para eu pagar um tratamento para ele. Porque com certeza ele tem problema. Ele tem problema. Ele tem problema. Mas não é tão grande o problema dele, não. Por quê? Porque quando nós estamos comemorando, festejando o nosso Corinthians, ele participa, porque ele fala assim, meus irmãos estão felizes, eu também estou feliz. Que beleza. E ele participa, então é amado da mesma forma. E uma coisa também que eu não posso deixar de falar. Gente, minha família é tudo que eu tenho na vida. Amor, olha, sem igual. Não tenho, assim, meu Deus, como eu amo a minha família. E eu fico, assim, indignada quando eu ouço pessoas falarem família é isso, família é aquilo outro. Por mais que eu não expresse verbalmente, eu falo para mim, no meu interior, graças a Deus que eu tenho uma família. Minha família é tudo que eu tenho. O Vini, que participa da minha família há muito tempo, graças a Deus, é um amigo que... Não importa a fé que está professando. O nosso respeito, o nosso amor, a nossa união independe disso. Né? Vai muito além disso. Mas, assim, passamos por momentos muito difíceis com meu irmão. Sim. Que, infelizmente, o Senhor recolheu. Mas, assim, estávamos ali lutando por ele, sempre ajudando. Mas, assim, uma coisa que precisa... Assim, eu sempre deixo muito claro, é sempre um pelo outro, entendeu? E quando meu irmão foi diagnosticado, então o que acontece? Apesar de eu ser a caçula, né? Aí nós nos reunimos, eu e minhas duas irmãs, a Nancy e a Zeni, saiu o diagnóstico, agora nós vamos ter que falar para ele, né? Nós levamos ele para minha casa, conversamos com ele e o que eu deixei bem claro para ele, que uma coisa que meu irmão sempre foi um exemplo para mim é o exemplo de amor. Nunca foi barreira para ele falar para as pessoas eu te amo. Que lindo. E ele amava de verdade, né? Ele se dedicava realmente para as pessoas. E eu não falo só família, não, né? É tanto que ele tinha o Vini como um sobrinho muito querido e ele falava eu sou muito fã, né? Do Vini e muitos outros amigos que nós temos, né? Amigos dos filhos dele também. Meu irmão sempre foi muito querido, né? Então, quando eu levei ele para casa para nós conversarmos a respeito, que a gente sabia que ia ser um baque muito grande para ele, eu deixei para ele muito claro, né? Quando eu falei para ele que já tinha saído o diagnóstico, que ele estava, infelizmente, ele estava com câncer, né? Aí, quando ele começou a chorar, eu falei assim para ele, você sempre bateu no peito e falou, e você fala assim aos ventos, para quem quiser ouvir, com muito orgulho. Eu tenho família. Então hoje, meu irmão, tenha certeza que se você que bate no peito e fala eu tenho família, é porque você sabe que você pode contar. Então se hoje você está enfermo, não é você que está enfermo. Nós estamos e nós vamos lutar até o dia que o Senhor quiser. Mas nós estamos ali com você, nós estamos junto com você, entendeu? Então, meu irmão, além de muito amado por nós, irmãos, pelos filhos, sempre foi muito querido. Hoje me faz uma falta imensa, que eu nem posso falar muito, senão eu choro, né? Mas que, assim, uma coisa que eu preciso também, não posso deixar de falar. Gente, amem os seus. E não deixe de professar esse amor, de falar eu te amo, entendeu? De deixar muito claro, porque é assim, nós não temos que declarar o nosso amor quando nós perdemos a pessoa, mas é enquanto nós temos ela ali presente. E quando o Senhor recolher e aquela pessoa partir, você ter aquela sensação de missão cumprida. Entendeu? Não de falar eu poderia ter feito e eu não fiz, não. Se ame de verdade, mas se respeitem também de verdade, que isso é muito bom. Meu Deus. Ô Lu, e esse lado da Lucélia chorona, como é que foi quando você foi pra rua? Então... Você teve problema, assim, as primeiras... Teve que segurar? Porque eu sou chorão, Olha... E aí?
nós tivemos... pode ser que nós tenhamos tido outras situações, mas que talvez não tenha me marcado tanto. Mas eu tenho 2 situações que realmente me marcou demais. E, geralmente, quando eu converso com algumas pessoas, é muito difícil eu não citar esses 2 casos. Nós temos um caso da Marina, que fica ali ela ficava ali naquele posto Giza, né? Nós chegamos uma vez nós começamos a atender a Marina. Ela não tinha o rosto todo deformado, não. A Marina ficava ali na padaria, e nós levávamos alimentos, sempre oferecendo para ela ir para tentar, né, se recuperar, para ela lutar por ela mesma, e ela nunca aceitou, e nem por isso a gente deixava de atender, né? E teve um certo momento assim que nós estávamos passando em missão, e ela estava praticamente jogada assim na calçada, sabe? Já fazia anos que nós estávamos oferecendo para a Marina ir para a casa de recuperação, para se dar pelo menos uma oportunidade, né? Nessa noite estava muito, muito frio. A Marina estava só de camiseta e shorts e muito frio, e ela jogada ali na calçada. Foi quando a gente conversou com ela bastante. Primeiro nós agasalhamos ela, né? Alimentamos e oferecemos para ela ir para a casa de recuperação. Nesse dia ela aceitou, né? E assim, aí nós olhamos um para a cara do outro, e não teve como a gente não se emocionar, né? Aí nós olhamos um para a cara do outro e falou: meu Deus, tantos anos a gente oferecendo para ela, né? Para ela ir, e hoje ela decidiu, né? E ela foi. Ficou, acho que 1 semana, mais ou menos, lá. Ela é o problema, né, das pessoas em situação de rua. Eu não consigo ficar presa, não consigo ficar nestes lugares e não sei o quê. Mas aí o que acontece? É o que eu falei no início. Não importa se ela ficou 4 dias, se ela ficou 4 horas. Mas foi um momento que ela ficou afastada das drogas, afastada das violências aí da rua, né? Que nós conseguimos, né? Que ela aceitasse. E hoje me marca muito encontrar ela praticamente com o rosto todo deformado, mas ainda na rua. Uma pessoa nova, né? E ainda na rua. E outra situação que me marcou muito foi quando nós encontramos também, no período do inverno, um rapaz ali na época era Carrefour, ali da Amador, que hoje é Atacadão, né? Que está paralisado, né? Isso, estava muito, muito frio, né? E nós estávamos passando ali para Amador. Na verdade, nós já estávamos voltando, né? Da missão, porque nós fomos até Ticoatira, se eu não me engano, e depois nós voltamos para nós irmos sentido São Miguel. E nós passamos ali, na Amadora, a gente não costumava encontrar ninguém. Então o Marcelo passou numa velocidade mais ou menos. Aí quando eu olhei em cima do murinho, foi Deus que mostrou, porque um escuro, e eu enxerguei aquele irmão ali. Na velocidade em que o Marcelo estava, aí eu peguei e gritei. Só que não estava correndo muito, porque até, como diz o Marcelo, a Florinda ela é idosa, ela é meio lenta, né? Aí eu peguei e falei: tem um irmão ali. Aí eles: aonde? Eu ali. Eles: meu Deus, essa mulher tá doida, tá enxergando irmão até onde não tem. Eu falei: tem um irmãozinho ali, para. Aí ele parou, deu ré e nós fomos lá, né? Nessa época, eu acredito que a Neuza e o Fernando também lembram, que eles também faziam parte da missão com a gente. Aí nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, e a gente chamava: irmãozinho. Aí o Fernando mexeu no irmãozinho, chacoalhou. Aí quando ele olhou para minha cara assim, nós pensamos: meu Deus, o irmãozinho já está morto, né? E nós imaginávamos que ele tivesse morto de frio mesmo, porque aquela noite estava muito frio. Hipotermia, né? Aí nós chamamos, aí quando ele abriu o olho, aí o Fernando fez assim: ai, graças a Deus, né? Aí eu falei: irmãozinho, nós trouxemos a refeição, você aceita? Aí eu falei: então senta, irmãozinho, para a gente entregar para você. E ele estava somente com uma camiseta, tirou as mangas, né? O braço das mangas, colocou assim. Envolveu assim. Isso, para tentar se proteger do frio, né? Aí nós, nesse nós já estávamos com um agasalho. Aí eu falei: vamos vestir primeiro o agasalho. E ele não conseguia esticar os braços. Meu Deus. Né? Aí, nossa, foi muito difícil para nós. Aquela noite nós choramos mesmo, porque, meu Deus, em pensar que se nós demorássemos muito, aquele irmãozinho poderia morrer. Então, o que acontece? É mais uma prova de que Deus mostra para nós quais são os irmãos que nós precisamos atender, né? Aí nós fomos lá, servimos este irmão, e, gente, ele estava com tanto frio e com tanta fome que, pelo fato dele não conseguir também movimentar os braços, aí eu peguei e falei para ele: eu te ajudo. Só que ele estava com tanta fome que ele pediu para eu não usar a colher,
para eu virar o marmitex, para ele já ir tomando a sopa. E se aquecendo, né? Então, aí é por isso que eu falo que nós precisamos deixar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o nosso próximo, né? Tem tantas coisas que nós podemos fazer, que eu, Lucélia, posso fazer, por que eu vou esperar que o Vinícius faça? É o pouco com amor. Você entendeu? E eu costumo muito, gosto muito desse louvor que fala que se eu sou fiel no pouco, que ele é bíblico, né? Me confiará mais. Ele me confiará mais. Então, nós começamos, e nós também já realizamos esta missão com um carro, mas nesse dia nós não sabíamos que teríamos um carro só. Então, o que acontece? Foi feita a mesma quantidade de sopa. Então, nós tínhamos 100 e poucos marmitex. Então, se nós colocássemos as caixas no carro, não caberiam as pessoas. E aí? Né? Para nós foi um grande desafio, mas também foi uma lição de vida que nós chegamos para fazer a missão, só tínhamos o carro do Fernando. O Fernando né? da Neuza? Do Fernando da Neuza. Aí, quando eu cheguei na casa do Hamilton, eles falaram, irmãozinha, e o que nós vamos fazer hoje? Eu falei, por quê? Só tem o carro do Fernando. Aí, nessa missão, o Wendel estava também. Wendel. Aí, nós olhamos para a cara do outro e falei, nós vamos em missão, então. Nós vamos em missão com esse carro. Mas não vai caber todo mundo no carro. Quantas pessoas? Eu falei, gente, nós vamos fazer assim, ó. O Fernando vai com o carro, estaciona o carro e espera nós. Nós vamos indo a pé. Uhum. Nós nunca entregamos tanto marmitex como nós entregamos tão rápido aqui em Ermelino. Mas era assim, o Fernando com o carro e nós a pé. Lu, é muito importante você frisar isso. Nós nunca entregamos tanto marmitex como entregamos nesse dia aqui em Ermelino. Aqui em Ermelino. Entendeu? E tem pessoas que saem daqui para entregá-la tão distante. Gente, vamos olhar aqui para o nosso nada bairro. contra, mas irmãos, você lembra daquela, era Natal, irmãos, e a gente fazia a novena de Natal, que eu até confesso que é uma das coisas que eu mais sinto falta, é novena de Natal, que eu amo Natal, e eu lembro disso, eu fico emocionado. A gente fez a novena de Natal, fomos arrecadando alimento. E aí falaram de uma mãe que tinha tido um casal de gêmeos. Lembra disso? Isso. Não estava na Sé, não estava no outro estado. Estava ali na pontinha ali. Isso. Chegamos isso na mesmo. casa, não tinha contrapiso. Nada. Não tinha vaso sanitário. E 2 crianças recém-nascidas. A gente fez questão de chegar lá no dia 24 ou 23, eu não lembro. 23. 23. A mulher chorava porque ela falou que não sabia o que ia dar para os filhos numa noite de Natal. Do lado da nossa casa. Do lado. E quando eu falo assim que as pessoas vão longe, vão para a Sé, vão para a República, não é para criticar, não. Não, sim. Porque assim, eles lá também precisam. Mas o que é necessário que as pessoas entendam? Que além daqueles que estão lá, às vezes no próprio bairro onde você reside... Irmã, às vezes dentro da igreja. Isso. Você falou uma coisa sobre empatia, porque aí tem pessoas que são assim, mas também tem que me falar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa que está com fome, ela já torna... A gente começou o nosso papo falando de vulnerabilidade. E tem pessoas que se sentem humilhadas de ter que falar que está faltando algo. Sim. Aí, será que está faltando o grito de socorro ou está faltando a nossa sensibilidade como irmão de olhar e falar assim, tô vendo que o irmão não está bem hoje. Está acontecendo alguma coisa? A Tina esteve aqui e ela falou para mim, ela fala assim, para mim é inconcebível, Vinícius, a gente está num templo luxuoso e ter alguém que não tem o que comer. E não tem ninguém que olhe para a pessoa e fala, você está bem, está precisando de alguma coisa? Teve um dia que eu levei um tapa na cara, eu choro, sou chorão. Que a pessoa chegou para mim e falou assim, eu posso levar esse saco de macarrão aqui? E eu, como pastor, preocupado com estrutura. E a pessoa vira para mim e fala assim, eu posso levar isso? É isso mesmo. Entendeu? E assim, o nosso pároco, José Maria, ele tem um ensinamento maravilhoso para nós. Se os nossos irmãos aqui, eles estão aqui, participando com nós, eles não têm que sentir fome, não é para eles passarem essa necessidade. Verdade. Nós temos aqui para Se a gente oferecer. chama de irmão... Isto. Inclusive, eu nem sei se ele sabe que eu sei desse fato, que tem um casal que participa lá na São Francisco, que
eles levavam cesta básica e tudo, mas o dia que ele foi visitar esta família, ele ficou horrorizado. Por quê? Porque o telhado da casa deles era todo esburacado. Entendeu? Aí ele falou: meus queridos, eles não podem ficar assim. A igreja precisa atender esses irmãos. Precisa socorrer. E é verdade. Mas é. Gente, nós precisamos entender isso, que nós precisamos socorrer. Tem uma outra coisa também que acontece, que eu louvo a Deus por causa disso, que eu trabalho em SEI, né? Creche. O que é SEI, a sigla? Centro de Educação Infantil. Ah, tá. Nossa, isso. Tão simples. Centro de Educação Infantil. Aí, o que acontece? Não sei, e é a realidade de muitos, sei, tem pessoas que têm uma vida estável boa? Tem. Mas tem pessoas também que realmente passam por muitas necessidades, né? Então, o que acontece? Quando, assim, a gente percebe, porque não precisa a mãe falar para você, meu filho não tem roupa. Você vê, a roupa você curta. Entendeu? Porque você, como professora que acompanha aquela criança, você percebe. Entendeu? Ao olhar a bolsa daquela criança. Então, a professora vem até nós e fala assim: olha, hoje não tem troca de roupa para fulano. Por quê? Porque hoje não veio uma troca só. Aí, vamos supor, ele fez xixi, a fralda também já não era boa, vazou, eu troquei, mas agora ele só tem essa roupa. Aí, como que eu, Lucélia, ou a minha diretora, que é uma companheira mesmo de trabalho, que assim também tem um olhar voltado assim para esse trabalho social, nós vamos falar para esta mãe: você precisa trazer mais roupa, sendo que eu estou vendo que a criança não tem. Entendi. Você entendeu? Como que você vai pedir para ela tirar de onde não tem? De onde não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, o que acontece? Aí nós entramos num consenso, nós vamos conversar e nós vamos pedir para aquela mãe, se ela pode doar, para uma outra mãe que a gente percebe que tem uma situação mais ou menos, que a criança usa mais ou menos aquele tamanho, entendeu? Olha, não precisa você expor a criança. Sim. A criança não, nós estamos com uma criança que necessita de doação. Você tem algo que possa doar? Você tem alguma roupinha? Então, com isso, a gente consegue. Não, e que lindo, né? Sem expor a pessoa. Sem expor. Então, o que acontece? Eu não preciso falar é o João, é a Maria. Não, gente. Faça lá. E lá com o celular assim. Isso. Né? Aí, outra coisa também. As pessoas estão passando por necessidade também, em casa. Às vezes, a criança tem roupa. Sim. Mas, às vezes, os pais estão desempregados. Acaba faltando alimento. Sim. Né? Então, se você sabe que está faltando alimento... Já teve vezes nós mesmos lá da creche mesmo, só nós mesmos, os colaboradores ali, se reunir, entendeu? Montar uma cesta para a família, entendeu? E entregar. Por quê? Porque, gente, não tem como você sentar para se alimentar sabendo que ali tem outro com fome. É lógico, é como você falou, não vou conseguir alimentar o mundo todo. O mundo todo. Mas se eu conseguir alimentar pelo menos aquele que está ali, né? E quem é o meu próximo? E foi a pergunta que o jovem rico fez. Isso. Quem é o meu próximo? Você entendeu? Então, faça. Entendeu? E outra coisa também que nós do Grupo Unidos... Rico, né? Foi o jovem rico, né? Quem é meu próximo? Nós do Grupo Unidos por Amor não gostamos de fazer os trabalhos, essa missão, e ficar tirando várias fotos para postar nas redes sociais. Né? Porque não é esse o nosso objetivo. Sim. Você entendeu? O nosso objetivo... precisa ficar muito claro que é levar Jesus para essas pessoas. É um pretexto. Isso, o alimento é só um pretexto. Mas a gente, sempre que nós temos a oportunidade de conversar com esses nossos irmãos, nós deixamos sempre isso muito claro para eles, né? Porque, e quando vem pessoas novas também participar do grupo com nós, a gente sempre fala, né? Que nós tiramos a foto com nós ali do grupo reunidos para mostrar, né, para as pessoas, até para os nossos irmãos que fazem as doações para nós realizarmos a missão, que nós estamos realmente seguindo em missão, mas nós não precisamos expor os nossos irmãos. Sim. Né? E quando nós também perguntamos o nome, alguns falam só o primeiro nome, outros falam o nome completo, né? Nome, sobrenome, tudo. E a gente sempre fala para eles, né? Nós estamos pedindo o nome de vocês, é para nós colocarmos em oração. Aí, ok. Aí tem alguns que pedem até para orar pela família e tudo. E isso é muito bom, né? Mas, às vezes tem pessoas que falam, além de você levar o alimento, você ainda vai dar satisfação. É lógico, meu irmão, você está invadindo. Você entendeu? A história da pessoa. Isso. É a mesma coisa que eu falo quando nós estamos nos aproximando deles, mesmo que eles estejam dormindo, nós não vamos ali
levantar o Não, cobertor que dele, isso? ou então abrir ali aquela cabaninha que Não ele está. existe Não, isso, a gente ali gente. um pouco mais distante já começa, entendeu? A dar um alerta para o irmão. Irmãozinho, nós viemos trazer uma refeição. respeita ali aquele espaço Isso, dele. por quê? Porque é a privacidade Sim. dele. Ah, mas a pessoa... Não, Ah, gente. não é uma casa, mas para ele é, irmão. Ali é o lugar dele. Entendeu? Esse versículo, eu sempre gosto de não deixar pontas soltas, né? É justamente da parábola do bom samaritano, que é fenomenal essa parábola, porque passa um sacerdote, porque tudo indica que ali era caminho, né, de Jerusalém para para Samaria. Então, ali era de Jerusalém para Jericó. Tudo indica que sacerdotes e levitas, eles moravam em Jericó. E esse percurso de Jericó para Jerusalém, aconteciam muitos assaltos. E aí, a parábola diz que um homem assaltado, deixaram ele quase morto. E aí passa um sacerdote, passa um levita. E eles andavam trajados porque eles estavam vindo fazer o ofício divino. O sacerdote já não podia chegar em gente morta, não podia tocar. O judeu não toca em coisa morta. Então passou, diz que passa largo, né? Passar largo a pessoa está aqui, eu já vou passar uma distância bem para que eu não quero, né? Só que aí que é interessante, passa um sacerdote, passa um levita. Só que aí passa um samaritano com o coração sacerdotal. Então, talvez o que aquele que havia sido assaltado precisava, o sacerdote levita não tinha. Mas o samaritano, que Jesus, sábio, usa logo a pessoa do samaritano, porque judeu tinha rincha com o samaritano. E aí você falando disso, eu lembrei de Mateus capítulo 25, diz assim: porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Aliás, lá em Êxodo, Deus deixa bem claro que ele diz assim: viúva, órfão e o estrangeiro eu faço justiça. E tem uma hora que Deus fala assim pro povo, Lucélio, o povo que ele tirou do Egito: olha, não, o estrangeiro não é para vocês afligir, porque tu fostes estrangeiro na terra do Egito. Olha como o ser humano é. Ele era estrangeiro, era afligido, mas agora quando ele estava em outra situação, ele afligiu o outro. Então. E aí Jesus fala assim, ó: era estrangeiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste, e enfermo e me visitaste, preso e fosse ver-me. Aí depois os discípulos falam: mas quando foi que a gente te viu nu? Ele fala: não, quando se fizer um desses pequeninos é a mim. Isso. E aí fica a pergunta: quem é o próximo, quem é o pequenino? Qual é a identidade? Isso mesmo. Sabe que você vai querer puxar a carteirinha para saber qual denominação ele é? Se ele é crente, se ele é católico, se ele é um bandista? Então. E aí? Em um dos velórios que eu fui, teve uma irmã, que até da igreja do Bitum, ela disse assim: eu acho que a gente perde muito tempo querendo entender as pessoas, enquanto Cristo nos chama a conhecer as pessoas. O entender é: peraí, deixa eu ver de onde você é. Isso. Deixa eu ver de qual denominação você... Não, mas aqui o Senhor está falando irmão. Irmão. É isso mesmo. Porque talvez... quando for o nósulo caído, aí vai doer. Isso. Só que a gente se esquece que aquela pessoa é irmã de alguém. Filho de alguém. Isso. Pai de alguém. É isso mesmo. Então, quão é necessário esse trabalho de pastoral de rua, que infelizmente é muito atacado, nós sabemos disso. Talvez pessoas que ainda não entenderam o propósito, talvez pessoas que ainda não entenderam, e eu não consigo entender. Eu sempre digo isso aqui para os irmãos: eu desconfio de uma vida que diz que encontrou Jesus, que não mudou. Não tem como, a equação não fecha. Sim. Os magos, né, quando chegam e encontram Jesus, eles voltam por outra via. Mudou. Sem mudança, não tem como você falar: mas não, eu desconfio de uma vida. Todo mundo que encontra Jesus tem que mudar em alguma coisa. O paralítico encontrou Jesus, não voltou a andar. Então, eu desconfio de uma vida que encontra Jesus e que não se coloca em movimento, se coloca em servir. Até lá na casa que a gente foi fazer oração, eu estava lembrando da cura da sogra de Pedro, que fala que depois que a sogra de Pedro é curada, ela passa a servir. Isso. Tá curado? Então vai servir. Não tá curado? Volta a servir. Verdade. Então, muito lindo esse trabalho.
A gente coloca até à disposição, se vocês precisarem de algo. Até vocês nos ensinar. Quem sabe um dia a gente marca um dia da gente fazer missão juntos, porque... Ensinar não, nós vamos aprendendo juntos. Ah, que bom, né? Que bom. Ensinar e se tiver algum Pix, algo, canal que você queira deixar, ajuda, e é o momento, fala aí pro povo. Mas antes de nós fecharmos com isso, que também não deixa de ser importante, eu não posso deixar de falar também de um caso que nos marcou muito e nos emociona muito. Nós tivemos uma família que nós visitávamos, né, não eram de irmãos em situação de rua, né, mas era um casal que estava passando por momentos muito difíceis, né, e eles tinham uma filha. A esposa estava grávida, a filha acho que tinha, não lembro a idade da menina, acho que tinha uns 3 anos, né? A esposa estava grávida e eles estavam passando por momentos muito difíceis. Até que um dia, casal muito jovens, né? Ela tentou o suicídio. Nossa. Grávida? Ela tentou o suicídio. Aí nós fomos visitar. Não, aí ela ligou para o Marcelo, falou que estava hospitalizada, porque já fazia uns dias que a gente estava acompanhando o caso dela. Ela ligou, falou que estava hospitalizada. Foi muito difícil para nós, ok. Aí depois ela saiu do hospital, graças a Deus não atingiu o bebê, né? Aí depois que ela saiu do hospital, passou um tempo, ela resolveu ir embora, né? Falou, olha, não dá. Não, ao contrário, o esposo resolveu ir embora, né? Que não tinha mais jeito, que ele ia embora. E a filha apaixonada pelo pai, né? Sabe aquelas... Porque geralmente menina é assim, né? Mas doente pelo pai, né? Apegada demais com o pai. Aí ela ligou, né? A esposa ligou. Ai, Marcelo, não tem jeito, ele quer ir embora e não sei o quê. Aí explicou a situação. Aí nós fomos fazer uma visita na casa deles, né? Ah, e tem como vocês virem aqui orar? Nós fomos lá. Foi eu, Marcelo, o Armando e a Vivi, se eu não me engano. Aí fomos lá na casa deles, fizemos oração. Aí o Marcelo conversou bastante com ele, com o rapaz, né? Ele falou, não, mas eu já estou com a minha passagem comprada, eu vou embora, não tem mais jeito. Aí o Marcelo ainda falou para ele, falou, meu, presta atenção na sua filha. Olha a preciosidade que você vai deixar aqui. E nada que a gente falava convencia aquele rapaz. Nada. Fizemos oração, conversamos. Não, eu estou decidida, eu vou embora. Nós falamos, nós... E mesmo assim, né, ele lá, irredutível, aí o Marcelo ainda pegou e falou assim, olha, se porventura você desistir, você nos avisa, porque nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós não gostaríamos que acabasse, você está destruindo a sua família. Você tem uma esposa que te ama, você tem uma filha que te ama, e você vai deixar tudo aqui, você vai embora. Aí ele falou, já estou com a passagem comprada, estou decidido. Okay. Ia para outro estado? Ia para outro estado. Eu só não vou falar o estado porque eu não lembro. Claro. Ah, tá. Eu não lembro uma questão qual era. De ética. Não, eu não lembro. Eu não lembro se ele ia pro. Eu acredito que era para o Nordeste que ele ia, mas eu não sei te falar qual local que ele ia, né? Aí, gente, esse rapaz ficou irredutível até o dia da viagem. E a gente sempre colocamos em oração, né, para que ele não fosse, não sei o quê, e como eu costumo falar, né, a gente luta com as armas que tem, né? Então, a gente já tinha conversado com ele bastante, mas colocamos em oração e ficamos muito tristes por ele estar decidido a ir embora. Tá. Quando chegou no dia dele ir embora, quando ele foi para o aeroporto, a esposa dele ligou para o Marcelo. Marcelo, não tem jeito. Ele está no aeroporto. Já está indo para o aeroporto, nós vamos deixar ele no aeroporto, ele está decidido a ir embora. Tá. Na hora do voo, quando... Acho que faltava pouquíssimo tempo para ele ir embora. Não, quando já foi anunciado para ele embarcar para o avião, ele olhou atrás, olhou para trás, olhou para a esposa e para a filha e voltou. Entendeu? Aí é onde a gente vê, né? Quando você fala, quando a esperança está acabando. Meu Deus, né? Você fala, porque a esposa já estava destruída. Meu Deus, ele vai. E a gente também, porque nós sabe, fomos lá, conversamos, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Não tinha jeito. Aí, no último momento, ele resolveu ficar. E hoje,
é uma família muito bem estruturada, graças ao bom Ainda tinha Deus. esperança. Tinha esperança. Lu, vale a pena lutar? Vale a pena. Vale a pena. Vale muito, muito, muito a pena. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. Não é à toa que, assim, quem me conhece é como eu falo, sou muito chata e sou preguiçosa também, viu? Ai, vamos ali, ai, não quero. Ai, vamos... Não quero, mas dia de missão, não, eu estou ali para a missão. Né? É lógico que faço a missão, tem dia que nós saímos em missão e voltamos para casa 3 horas da manhã. Mas não pense que eu volto acordada, né? Aí eu já começo, missão cumprida, eu já durmo Você dentro da dorme Florinda. cedo, né? Porque eu levanto os 10 para as 5 para ir trabalhar, mas isso não é só por isso não, porque eu sempre fui dorminhoca, eu né? lembro. Mas aí eu volto dormindo, né? Aí quando a gente volta, que eles querem conversar, e um fala, alô, já sabe que eu não respondia porque eu estou dormindo, né? Mas eu não deixo de ir para a missão, por quê? Porque os meus irmãos são muito importantes, muito mais importantes do que eles imaginam. Então eu preciso realmente lutar por eles, entendeu? E enquanto tiver vida, há esperança, né? E a gente precisa ir atrás. Para nós irmos encaminhando para o encerramento, eu sempre faço isso com os... Qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? Porque um dia, é que essa parte eu falo que fica meio bad, né? O finalzinho, que eu falo assim, que um dia o pai vai nos chamar para a gente estar com ele, e vai ser lindo isso. E quem ficar aqui, porque é um documento, né? Sim, isso é documentado. Sim. Quem entrar lá no vídeo e falar, deixa eu ver, alguém da família, deixa eu ver quem era essa Lucélia aí, o que você gostaria de deixar aí? Assim, olha, todo mundo quando chegar nessa parte fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. eu nunca tinha parado para pensar, mas o que eu falo é assim, sempre que fizer as orações, sempre peça para Deus a perseverança e a verdadeira conversão. Eita, Lucélia. A verdadeira conversão. Porque se você... E eu não me vejo uma pessoa realmente convertida, não. Eu sei que a conversão a gente vai alcançando a cada momento. Você entendeu? Então, nós precisamos realmente pedir para Deus a verdadeira conversão. Porque é somente olhando com os olhos do Espírito Santo mesmo que você consegue enxergar no outro um irmão. E o que te move a continuar esse trabalho? É a esperança da mudança desse nosso irmão. É confiar, é crer realmente no poder de Deus, na transformação. Amém. Obrigado, Lu. Obrigado mesmo. E volte. Eu que agradeço. E olha a mãozinha quentinha, volte mais vezes. Agradeço imensamente e é como eu falei para você. Eu vim pela nossa amizade, porque eu não gosto muito dessas coisas, né? Mas assim, eu vim pela nossa amizade e por esse amor verdadeiro mesmo que eu sinto por você. Amém. Entendeu? Porque é aquele amor de irmão, aquele amor de amigo, mas com muito respeito. Com muito respeito mesmo. E este amor, eu sinto que é recíproco. Amém. Porque a mesma consideração que eu e minha família temos por você, você também tem pela minha família. E uma coisa que eu nunca vou esquecer. Depois que você desistiu do catolicismo, né, e falou, não, eu vou seguir, né, o protestantismo. E Lu, as pessoas estão me julgando, você chorou, e eu falei, não tem porquê. Eu fui na sua casa conversar. Isso. Né? E você chorou, e eu falei, para mim você é o mesmo Vini. Amém. Você entendeu? Por quê? Porque se não houver respeito, não houver amor, de nada vale. Amém. De nada vale, entendeu? Então, este carinho verdadeiro, este amor verdadeiro, vai muito além, entendeu? Até porque eu sou uma pessoa que as minhas amigas de infância, minhas 2 amigas de infância, eu costumo falar que nós somos uma pirâmide. Eu sou católica, apostólica romana, praticante. A minha outra amiga é bispa da igreja evangélica, minha amiga de infância. Que inclusive faz o convite, hein? Que é a Tati. A minha outra amiga de infância é mãe de santo. E isto não interfere em nada a nossa amizade, porque muito além da religião, por quê? Porque existe um amor verdadeiro, existe um respeito que as nossas religiões não interferem nisso. Porque eu me encontrei no catolicismo, ela se encontrou no protestantismo, e a Simone se encontrou como espírita, e amém.
Você entendeu? Então, e eu faço questão, e elas também fazem questão, de deixar muito claro que cada qual professa uma fé, mas o nosso amor vai muito além disso. Então, por isso que sempre nós fazemos os nossos encontros, nós conversamos, nós nos divertimos, mas nós nos amamos porque, assim, a todos os momentos nós estamos sempre uma contando com a outra, né? Isto é maravilhoso, sabe? Amigas verdadeiras que eu sei que eu posso contar e que elas sabem também que podem contar comigo. Então, isso também eu estendo a você, que a sua religião não interfere em nada. Em nada. Afinal de contas, nós cremos no mesmo Deus, que Deus é um só. Amém. Entendeu? E sempre que precisar, você sabe que eu estou à disposição e que você pode contar comigo. Amém, Lu. Obrigado mesmo. E o Coríntios 13 diz isso, o amor é paciente. Isso. Se esse amor que a gente diz ter pelo irmão quebra tão fácil assim, Então. será que é amor de verdade? Então. Irmãos, que bênção ter vocês aqui com a gente até agora. E a Lu, nos bastidores, disse que um versículo que ela gosta muito, está até no WhatsApp dela, né? Que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente queria terminar esse momento orando em cima desse versículo. Saber que quando Deus se coloca como pastor, ali tudo indica, Lu, que Davi, quando escreveu esse salmo, ele ainda não era rei. Talvez ele estava pastoreando, porque ele cuidava das ovelhas que era do pai dele. E quando Davi ele é ungido rei, Jessé faz passar na frente de Samuel vários filhos, um mais forte do que o outro, Eliabe, tudo. E aí Deus fala no coração de Samuel, não é nenhum desses. E aí vão chamar Davi. Davi não está na casa, Davi está nas malhadas. Então Davi, por algum momento, ele viveu muita solidão, porque ele não vivia junto com os outros filhos, né? Vivia longe. Mas nesses momentos que Davi estava longe, talvez com medo, ele tinha certeza que Deus era o pastor dele. Então ele sabia que se faltasse o cuidado do pai, a defesa dos irmãos que eram fortes, ele sabia que tinha um Deus que cuidava dele. Porque no fundo, meus irmãos, todos nós somos iguais em uma coisa. Todos nós necessitamos de cuidados. Sim. Todos nós. Então, quando Davi escreve ali de forma... Esse salmo que todo mundo repete, mas... se a gente for ver a profundidade disso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto mesmo diz assim, de nada terei falta, ele dá de entender, tipo assim, se eu tenho Deus, o resto, meu irmão, é igual aquele versículo. É igual aquele versículo que Paulo depois diz em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que versículos antes ele está falando assim, eu sei viver com muito como eu sei viver com pouco. Ele está querendo dizer, o que não pode me faltar é Deus. Tendo muito ou tendo pouco. E aí, igual eu falei ontem no PG, esse pouco que você está reclamando, tem gente que ora para ter. Isso. Isso mesmo. Então, que a gente possa encerrar essa mesa hoje agradecendo porque hoje o cuidado que Deus tem sobre a tua vida é tão abundante que você pode transbordar na vida de outras pessoas. Amém. Né? É isso. Quando a gente faz alguma obra, alguma coisa, não é porque a gente é bom, não. É porque Deus já nos deu ferramentas antes. Então é sobre transbordar. Ninguém é pobre de tudo que não possa transbordar algo na vida de alguém. Verdade. Alguma coisa aí, irmão, você tem. Alguma coisa. E eu não estou falando de posses, não estou falando de dinheiro. Porque dinheiro não é o que vai resolver a humanidade. Você se engana se você está achando que quando você for milionário, você vai resolver os seus problemas. Não é isso, meu irmão. Não é sobre isso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, na presença da minha irmã aqui, Lucélia. E já quero, Pai, pedir que a tua bênção, Pai, que trago ela aqui, possa ser estendido sobre a sua família, sobre a sua casa. Que o Senhor abençoe os irmãos dela de missão, na pessoa do Marcelo e tantos, ó Pai, que agora foge o nome, mas o Senhor conhece a intenção, o chamado de cada um. Dê força para eles, ó Pai. Pai, que não falte neles fé,
tal como Davi teve de crer e acreditar que o Senhor é o pastor que vai à frente deste trabalho, vai à frente dessa missão. E que quando faltar forças humanas, ó Pai, seja redobrada a força que vem do céu sobre a vida deles. Pois agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Vai abrindo, Senhor, portas, vai tirando, ó Pai, todos os empecilhos, todas as dificuldades. Aumenta cada vez mais fé no coração desses irmãos. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado você que ficou com a gente até aqui. Lembrando que na quarta-feira sai a reapresentação dessa mesa lá no YouTube. Você é o nosso convidado também para assistir. Fique na paz, Deus abençoe e até amanhã que tem culto às 6:30 da tarde. Tchau, tchau. Fique com Deus.